Bem-vindos ao canal Bola Clássica. Hoje, no sétimo dia da nossa série dos melhores times brasileiros de todos os tempos, a gente vai falar sobre o Grêmio. E é com enorme prazer que a gente tem o convidado Ronaldo Gonçalves, colunista do jornal Agora do Rio Grande do Sul. Ele é especialista no Grêmio e na sua história. Ronaldo, muito obrigado aqui pela sua presença, tá? Eu vou passar rapidamente as regras do nosso jogo, né, da nossa brincadeira aqui, para a montagem dos times de todos os tempos. A gente faz a escolha de, o Éder Aleixo aí, as figurinhas. A gente faz a escolha sempre de um titular e de um reserva, posição por posição. A gente vai passando cada posição e no final a gente faz a escolha de um treinador, tá? A gente começa Tá. sempre pelo goleiro e pelo convidado, e depois eu vou alternando a ordem da votação para criar uma dinâmica diferente, tá? Novamente, muito obrigado pela sua presença, Ronaldo. Seja muito Pô, bem-vindo. cara, eu que agradeço. O Bruno Sensacional. e o Maurício vão dar uma palavrinha antes da gente começar aqui a nossa brincadeira. Muito obrigado. Ronaldo, valeu, cara. Valeu aí por aceitar o nosso Grande Brunão. convite. Opa, Meu amigo, meu magoado, irmão. Grêmio. Magoado, aquele Grêmio de ontem, assaltado de novo. Verdade, Bah, verdade, verdade. e não pode ter ruim, né, cara? Mas não pode ser Pô, assaltado sempre. Mas é outra história. Pô, relembrar coisas boas agora, né? claro, Relembrar só coisa boa. épocas gloriosas do Grêmio. E daí já Bem aprendido. agradecemos aí, agradecemos aí Aham. sua presença aí para falarmos de Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Uma grande figura aí que é o Ronaldo, né? Já conhecemos já há alguns anos já e é É gremista verdade. aí de doente, né? Aqueles gremistas doentes de dormir de cabeça quente quando o Grêmio Oh, joga mal. Como foi a noite de 500 ontem, Jogos né? Olímpicos, há quase Eliminação do 200 CSA. Pois é, terrível. Mas satisfação, Ronaldo. Passa aí o Maurício aí também tá tecendo algumas palavras ao nosso convidado também. Bom dia a todos, satisfação de estar realizando o sétimo programa da Bola Clássica dos times de todos os tempos. Não sou gremista, sou paulistano, mas estou usando até uma camisa que até parece a camisa do Grêmio, né, Ronaldo? Mas não é a camisa do Grêmio. Satisfação de tê-lo aqui, tá? E com muita honra também estreando agora, né? Porque fizemos apenas dos times do eixo Rio-São Paulo, né? Estamos saindo não somente do eixo Rio-São Paulo, como também da região sudeste, né? Estamos indo para a região sul, para o final do Brasil, né? E é uma honra falar sobre o Grêmio de todos os tempos, como especialista, claro, né? É um time, inclusive, que tem como símbolo. Não vou revelar meu time assim tão de imediato, mas o símbolo do Grêmio é o mesmo símbolo do meu time, tá? Então acho que já fica Oh, um pouco. Já se imagina para qual time eu torço. Satisfação e muito obrigado, Ronaldo. e eu que agradeço. Legal, Ronaldo. A gente vai começar aqui a nossa votação com o goleiro, tá? E a gente começa com você, o titular e o reserva. Seja bem-vindo. Pessoal, desde já agradeço aí a oportunidade, né, de falar sobre esse Grêmio na minha vida, nossa vida, dos meus filhos, de milhões aí de torcedores no Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A minha cidade é Rio Grande, aqui é penúltima do Brasil. Depois é só Santa Vitória e Uruguai, tá? Enfim, é assim, é complicado, porque eu mesmo, para mim, na minha cabeça, eu tenho, são quatro times, sabe? Que não dá para o cara escolher um, vou seguir, né? A intenção, a ideia, escolher um goleiro e um reserva, ou um meia, um reserva da meia, né? Ponta de lance, enfim. Mas eu botaria de titular pela dimensão, por tudo. Pô, a gente tem o Danley, a gente tem o Auriculara, que é mais antigo, anos 20, anos 30, né? Do Grenal da Revolução Farroupilha em 35. Ele joga só o primeiro tempo, depois morre, uns 45 dias depois. É uma lenda, o cara que, segundo a lenda, chega em 20, 35. Segundo a lenda, não é isso, mas que levou um gol só de bola de escanteio. Tá? Depois a gente tem o Mazarop, que nos dá uma Libertadores assim no momento decisivo contra o América de Cali defendendo um pênalti, acha o gol, campeão mundial, né? O Darley, uma múmia de tanta faixa, né? O Marcelo Groi, sensacional, mas eu fico com o goleiro titular, que é um divisor de águas para mim na história do Grêmio, que se chama Emerson Bell.
O homem é tricampeão com 20 anos mundial. Tá? Tudo bem, era reserva doado, eu não achei um grande goleiro, viveu uma ótima época e foi. Né? Mas o Leão é 70, 74, 78, 82, um crime não vai, 86, joga como reserva. E ele chega no Grêmio como o melhor goleiro do mundo. Pouca gente lembra do Leão, pouca gente lembra do Leão. Só o mais novo nem sabe que ele jogou. Tá? E o Leão chega e é um divisor de águas. Ele chega na inauguração do Olímpico Monumental, 1º de agosto de 80, ele estreia. 1-0 contra o Vasco, amistoso, gol do Baltazar. São 3 jogos. Aí o Grêmio joga contra o River Plate, perde, e joga contra o Argentino Júnior. E ganha 1-0 do Argentino Júnior. Gol do Leandro. Leandro, eterna promessa. O Leão chega ali. E é a única vez que o Maradona joga no Rio Grande do Sul, contra o Argentino Júnior. Eu tive a honra de ir com meu pai. Meu pai me levava tudo que era jogo, ele trabalhava em Porto Alegre, ia e voltava. Aqui de Rio Grande são 400 km, né? 400 quilômetros não é muito perto, gente. É o fim do fim do fim do mundo, a minha cidade. Ela é sensacional, tem a maior praia do mundo, enfim. E o Leão chega, não. O Inter era tricampeão brasileiro invicto. O Inter era... Se o Inter ganha a Libertadores de 80, nós a nada. E é campeão do mundo. O Leão chega, bota respeito, ganha o primeiro título dentro do Beira-Rio. Aí, o campeonato já começa em janeiro, o Enio Andrade vem pra gente, De Leon estreia, e o Grêmio é campeão brasileiro. Contra tudo, contra todos dentro do Morumbi, campeão brasileiro com o Leão. Ele sai por baixo no fim de 82, o apelido dele é Jesus Cristo. O Grêmio levava um gol e ele abria os braços. Sempre a culpa era da zaga, do De Leon, do Vantuíro, ou do Jorge Leandro, do Loirinho, que era reserva. Mas o Leão fica em primeiro para mim. É o goleiro de todos os tempos do Grêmio. Legal, Ronaldo. E você já faz o voto no seu reserva também. E o reserva não tem como não ser o Darley. O Darley, me dou bem com ele hoje em dia, meu amigo. Esse advento da internet é sensacional, né? Porque tu é amigo do teu ídolo hoje em dia. O Jardel passou a tarde na minha casa comendo o caixa de salgado com 100 salgados. O Darley é meu amigo. Aí nós fomos jogar, depois de fechar o Olímpico, a gente foi jogar um jogo de consulados. E, por exemplo, o Rio Grande jogou contra o Novo Hamburgo. Foi 2-2. Esse é o jogo oficialmente o último do Olímpico. Tá? É em julho de 2013. Tá? Fizemos uma camisa especial, coisa mais. E aí o Danley está dentro do campo, que é o dia que eu conheci ele, pessoalmente. Aí vem um cara que é conselheiro daqui, um grande amigo meu, Rafael Bernardes Lopes, o apelido de Feto. Ronaldo, Danley, pergunta pro Ronaldo quando é que tu estreou. Como é que foi? Quando é que eu estreiei, Ronaldo? Ah, não, eu digo, tu estreou na excursão nas Ilhas Baleares, tá? Menorca maior. E tu estreia no Brasileirão no sábado à tarde, Grêmio 3, Fluminense 2 de virada. Aí quem é que me fez os gols do Fluminense? Ezio, finado Super Ezio, faleceu de câncer no pâncreas. Aí o Danilo não acredita. E os gols do Grêmio? Gilson Cabeção, Adil e Sérgio Vinck, irmão do Vinck, o homem do cruzamento certo, que nem o Paulo Roberto. Aí o Danilo se atirou no chão. Dali em diante viramos amigos. Ele ganhou muitos títulos, foram assim, ó, quase 20 títulos. Ele fecha o gol e ele era principalmente o homem Grenal. Eu vi, ninguém me contou, o Grêmio empatar 3-3 com o Vélez na Supercopa dos Campeões da Libertadores da América em 96. Empatou 3-3. Saímos perdendo, o gol do Campos, era um camisa 10 muito bom. O Grêmio virou 3-1 e ele fez um gol contra e tomou um frango. 3-3, dia 19 de setembro. No dia 22, no Beira-Rio, ele fecha o gol, faz 10 milagres. E o Grêmio ganha 2-1, o famoso gol de bicicleta do Paulo Nunes, que ele imita o Saci, dentro do Beira-Rio. E gol do Dinho de falta. Ele fecha o gol. Danley é o reserva. Muito bom. Excelente, Ronaldo. Bruno, Eu vou depois dessa aula aí, né, de goleiros aí do Grêmio. Eu tava pensando em colocar o Eurico Lara, né? Eurico Lara pelo simbolismo que ele teve carregado no Grêmio, né? No sentido de ter o seu nome mencionado no hino, né, do Grêmio, hino escrito pelo Lupicínio Rodrigues. O Ronaldo bem citou aí da lenda, né, que cerca essa figura de Eurico Lara. Citou aquele jogo lá o Grenal, que ele joga, parece com tuberculose, com dor no corpo, e ele joga só o primeiro tempo. Exatamente. Segundo ele não entra no campo, ele falece, né, 45 dias depois. E ele se torna uma divindade, né, no Grêmio. Ele se torna uma divindade, se torna uma pessoa, assim, que transcendeu a esfera de jogador. Então, meu voto é no Eurico Lara. E o Grêmio também teve o Walter Corbo também, né, Ronaldo? Walter Corbo que jogou, que foi aquele Estrangeiro. goleiro uruguaio,
que ele chega em 77 lá, e, enfim. E ele participa daquele time do quebra do tabu dos 8 anos, né, sem título. O Corbo, é o bigodudo, o grande goleiro. E aí ele deixa o Grêmio e assume o Manga, né? O veteraníssimo Manga. Ele chega, campeão gaúcho 79. Aí depois veio o Leão. Né? O Leão, que ele veio do Vasco, aquele zaga maravilhosa que o Vasco tinha, né? Compunha. O Leão substituiu o Mazzaropi no Vasco. E o Mazzaropi substituiu o Leão no Grêmio. E o Leão, como bem citou o Ronaldo aí, tricampeão mundial, uma passagem marcante aí, tanto pro Palmeiras quanto pelo Vasco, mas no Grêmio também ele foi absurdo. Aquela final de 82 lá, né, a atuação heróica dele contra o Flamengo, apesar, né, da derrota contestada, fecha o gol. O homem é assim, eu coloco o Leão como um dos 5 melhores goleiros do nosso país, né, do nosso futebol. Um goleiro extremamente vencedor. Teve o próprio Mazzaropi também, campeão da Libertadores 83, campeão mundial 83, campeão da Copa do Brasil 89, tem uma longevidade assim absurda. Um goleiro frio, decisivo, seguro. Posso falar? Pode, por Só um favor. adendo aqui, né, aqui, ó. O Lara, eu acho sensacional o que tu está dizendo, mas é que o Lara tá no hino, porque o hino é de 54, tá? O Lara é que nem tu não pode comensurar o Pelé. Ele é acima, o Lara é acima dos goleiros. Ele é acima, tá? Verdade. E uma relação só ao Corbo, um adendo. Tá? Eu vou dar alguns adendos aí, sabe, que assim, porque o pessoal mais de cima, o Corbo é considerado pelos gremistas que viveram e sabem com essa história como um grande de um frangueiro, entendeu? Então tu nunca mais bota o Corbo entre os grandes goleiros do Grêmio, tá? O Corbo chega, é um divisor de águas, ganha aquele título de 77, o time do Tele, né? Vitor Hugo e Yuri Tadeu Rit, Corbo no gol, Eurico na direita, Ladinho na esquerda, que era o homem Grenal, É, tá? Anchieta e Oberdan. Mas o Corbo, ele enterra o Grêmio em 78, ele falha clamorosamente contra o São Paulo, quando o empate servia, e ele leva 2 frangos do primeiro título do Inter dentro do Olímpico, que é o título de 78 dos desacreditados. Desacreditado com Batista, com Jair, com Falcão, não existe. Era é. só craque. Mas tinham jogadores considerados menores para o Inter naquela época. E ele consegue dar esse título nas mãos do Valdomiro, 2 gols do Valdomiro. O Corbo é persona não grata dentro do Olímpico, para quem conhece a história. Tá? Mas claro, ele é lendário. Aquele aqui, ó. Aqui, ó. Então, vamos botar o bonito aqui, ó. Aí o Walter Corbo aí, ó. Corbo, tá? Futebol Cards, tem todos os times completos, tá? Mas não fala mais do Corbo. E o Darley, né? Acho que o Darley, e a figura do Darley também, talvez ele não tenha tanto sucesso na seleção brasileira por ser contemporâneo de Tafarel, contemporâneo de Dida, né? Contemporâneo dos outros grandes O goleiros. Darley na seleção, ele estreia defendendo pênalti. O Darley na seleção, ele não é um cara com continuidade, ele tem mais convocações do que o próprio Ronaldo pelo Sim, temperamento, Ronaldo corintiano. Para mim era um goleiro do mesmo nível, perfeito, verdade, sensacional. verdade. E eu achava o Darley e o Ronaldo, ambos, melhores que Zete e que Gilmar, no caso, que foram reservas em 94. Tafarel era o concurso. Tafarel é um cara assim, ó, eu vi o Tafarel surgir desde o primeiro jogo, até o último jogo dele. Tafarel até 90 no Inter, Tafarel fazia coisa que só o Manga fazia. Ele ia lá e pegava uma bola com a mão, segurava na mão, entendeu? Só que ele teve aquele estigma de não ser o homem Grenal e não ganhar nenhum título. Embora eu tenha visto ele fechar o gol em vários Grenais. Sim. Levou 24 gols Grenais, Tafarel, sabe? Aí ele sai do Inter, vai para a Itália, e aí tem aquele esquema de ser reserva, jogar de centroavante, não sei aonde, lá naquele time lá no Regina, sabe? Mas na seleção ele era sensacional. Se bem que depois da Copa de 94 ele começou a frangar, né? Frangos assim horrorosos, sabe? Até antes naquele contra a Bolívia, mas eu considero o Tafarel sabe, um monstro. Sim, eu considero também. Então, meu goleiro fica Eurico Lara e o Darley como reserva. Seriam os meus 2 goleiros aí. Sensacionais. Legal, legal, Bruno. Maurício? Bom, agora eu vou falar sobre os goleiros da história do Grêmio, né? Eu já vou muito longe, meu caro Ronaldo, né? Lembrando de nomes bem antigos, inclusive, nomes alemães, inclusive, já que o Grêmio tem uma origem alemã, como Kalfeld, Teichmann, Júlio Kuntz, que era goleiro do Grêmio, né? Que ele, inclusive, foi conhecido como El Colosso, indo depois para o Flamengo, né? Jogou também no Paulistano, né? Vários anos. E nomes, como você bem citou, o próprio Corbo mesmo, né? Apesar do que você comentou com ele, é um goleiro que tem história, claro, né? Campeão
talvez de um título, talvez até um dos títulos mais comemorados da história do Grêmio, que foi o título de 77. 77 é um ano mágico, né? Eu, como torcedor de um time que só dá fim em 77, né? Conforme eu comentei, né? É um ano para mim, talvez o maior ano Comparável, da história do comparável, futebol. comparável. E eu lembro de outros nomes, né? Eu vou já falar o meu titular e reserva, mas eu lembro de nomes antigos, por exemplo, teve o Júlio, que foi goleiro do Inter, né? Que na década de 40 para os anos 50 jogou no Grêmio, né? Um período até um tanto difícil, né? Porque o rival naquela época era muito forte, né? Teve o Sérgio, né? O Sérgio, inclusive, seria depois Sérgio treinador Moacir do Torres. Grêmio. Sérgio Moacir Torres, ele mesmo. Teve o argentino Germinaro, que também foi Germinaro jogava de amarelo antes do isso. Raul. Exatamente. Ele ficou pouco tempo, acho que ficou só uns 2 anos no Grêmio, mas também foi um goleiro marcante, né? E claro, né? Lembrar de Mazarop, né? Mazarop, ele Outro já tinha uma história muito grande no Vasco, né? um goleiro Inclusive que é era o daqui da goleiro, minha cidade, o sim, Suli. Foi campeão em Suli. 60 pelo Grêmio e fez carreira no São Paulo e chegou à seleção. Eu Exatamente. homenageei ele em 2016. Exatamente. O Suli também. Eu acho que o Picasso também foi goleiro do Grêmio, né? O Picasso Foi. que era do Pô, São Paulo foi também, né? muitos anos. Teve no São Paulo, né? Isso, muitos anos, isso. E Gaúcho Picasso. o Mazzaropi é aquele goleiro várias vezes campeão, né? Inclusive na época do Vasco, ele tinha o recorde, né? Parece que era o goleiro que ficou mais tempo sem tomar gol no Campeonato É o Brasileiro, né? recorde mundial até hoje. Acho que é um recorde mundial até hoje, né? Até hoje. E, e recentemente teve o Marcelo Grohe, né? Que também é um goleiro muito vitorioso nessa época, também vitoriosa do Grêmio, né? Claro, gostei muito da sua citação sobre o Emerson Leão, né? O Leão foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar, né? Jogou também no meu time no ano seguinte, já em 83, foi campeão paulista, né? Bicampeão, na verdade, ficou um ano, mas uma passagem muito boa, por sinal. Muito marcante. Mas o Ronaldo e todos nós, eu não tenho como deixar de fora como titular o Eurico Lara, né? Eu acho que o Lara é daquele jogador, acho que é daqueles nomes que já ficam imortalizados, né? Como diz o próprio apelido do Grêmio, né? Grêmio Imortal, né? Eu acho o Lara um jogador imortal na história do Grêmio. Inclusive, ele não queria jogar no Grêmio no começo de carreira, ele era, acho que de Uruguaiana, parece, né? Uruguaiano. Exatamente. Ele não queria ir para o Grêmio, né? Foi muita Por insistência que para tá saindo de acontecer, né? Uruguaiana militar? Ele era militar, né? Não queria deixar o posto Isso, dele, né? Parece que no começo ele não era goleiro, né? Ele foi por acaso jogar no gol, né? E toda aquela situação que exatamente. você fez, né? De não tomar gol de escanteios, defendia com munhecaços, as bolas, né? Isso. Jogou acho que uns 15 anos no Grêmio, né? Eu acho uma 15 anos, história de 20 a 35. de 20 a 35, né? Eu acho muito linda a história do Lara. E não é somente por essa questão do nome dele estar no hino do Grêmio, né? Citado, mas acho algo muito grandioso também, né? E é o meu goleiro gremista de todos os tempos. E na reserva eu vou com o Derlei. Eu acho que o Derlei é o arqueiro com mais jogos na história do Grêmio, né? É isso, né, Ronaldo? Acho que É eu, no 500, É, gol, não, é um 588 jogador jogos. com mais partidas mais partidas, né? Também ao todo. Né? como você bem disse, né? Um gênio muito forte, mas honrou muito o manto gremista. Então, os meus goleiros são esses, para não me estender muito. Eurico Lara como titular e o vitoriosíssimo Danley no banco. Muito bom, excelente. Então Sensacional. ficou assim, como titular o Eurico Lara, que tem 2 votos como titular, e o reserva fica o Leão, que tem 1 voto como titular. O Danley tem 3 votos como reserva. Isso. Geralmente eu faço uma regra de 3 votos de reserva. Valem um titular, porém eu acho que o titular vale um pouco mais do que o reserva. Então a gente mantém o Leão como reserva do nosso time de todos os tempos. Agora a gente vai seguir para a lateral direita e começa com o Bruno. É, o lateral direito do Grêmio, esse eu vi jogar, Paraguaio Arce, lateral extraordinário. Ele subia muito o ataque, né? Diziam que o Arce pegava na bola, a torcida gremista se levantava, ficava de pé, porque ele ia acertar a cabeça do Jardel. Uma pessoa que cruzava assim, de uma forma, uma facilidade imensa de bater na bola. O Felipão amava o Arce, né? Tanto é que quando o Felipão vai pro Palmeiras, ele leva o Arce também juntamente com ele. É, os maiores laterais sul-americanos que nós tivemos. O Arce, eu acho que o Arce
fica sendo meu reserva, né? Pelos títulos que ele, o meu titular, melhor dizendo, pelos títulos que ele conquistou pelo Grêmio, né? Libertadores, Recopa, Brasileirão, Copa do Brasil, enfim. E um lateral que bate muito bem na bola, bate falta, batia pênalti. O Arce era um exímio lateral. Depois eu que sofri com o Arce aqui no Palmeiras depois, né? A bola parada era terrível. O Arce ele cruzava, acertava a cabeça dos zagueiros lá. Facilidade absurda de bater na bola. E o Vasco teve também, o Grêmio, melhor dizendo, teve Paulo Roberto, né? Paulo Roberto fez uma Porra, linha o de meu. lado direito com o Renato Gaúcho, assim, absurdo. Era um inferno aquele lado direito do Grêmio, era imarcável. Paulo Roberto marcava bem. É cria do clube, né? Começou no Grêmio, começou jogando no Grêmio, é cria do clube, lateral ofensivo, seguro, técnico. Ele tinha uma sintonia absurda ali com o Renato Portaluppi pelo lado direito do campo. E ele participou de campanhas, conquistas históricas do clube, né? Desde o Brasileiro de 81, ele bem novinho, ele já estava lá na lateral direita, como a famosa campanha da Libertadores também. E o Grêmio também, eu vou citar na década de 60, teve o Altemir Marques, um excelente lateral direito também, né? Ele que fez aquela grande linha defensiva gremista, né? Arlindo, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho. Quem é que passa uma defesa dessa, né? Defesa extremamente técnica, raçuda, brigadora, e fez parte de uma das grandes épocas, né? Na década de 60, que o Inter praticamente dominava, né? Dominou aí o cenário futebol gaúcho dos anos 60, né? O Inter sofreu demais na mão do Grêmio e isso passava muito pela a zaga que o Grêmio tinha, né? Então, esse Altemir chegou na seleção brasileira, chegou a atuar na seleção brasileira jogando pelo Grêmio e é um nome de peso mesmo, mas os meus titulares, eu falei que era o Arce, né? Mas eu vou de Paulo Roberto titular e vou de Arce como reserva e uma menção honrosa ao Altemir Marques também. Legal, legal, Bruno. Maurício? Posição de lateral direito é uma posição complicada, né? Pelo que nós até vimos nesses últimos anos, né? Que não se encontrava um substituto para o Cafu na seleção brasileira, né? Mas o Grêmio teve também os seus laterais direitos marcantes, né? Eu acho o lado esquerdo melhor, né? O Grêmio que nós vamos citar depois, né? Eu vou bem para as antigas, hein, Ronaldo? É muito bom, né? Eu vou bem para as antigas. Teve na época você falava médio direito chamado Assunção, que ele já vinha já do final da década de 1910, né? E é um jogador importante daquele que é considerado talvez o primeiro grande time do futebol gaúcho, né? No início dos anos 1920, né? Eu estou na dúvida agora, né? Como citação apenas, ele não vai ser meu titular, né? O Xisto, né? Eu não sei se ele era provavelmente lateral direito, lateral esquerdo, talvez zagueiro. Acho que ele jogava em várias posições da defesa, embora tivesse até, infelizmente, fama de ser um jogador até violento, né? E recentemente eu vi numa enquete, né? Quem ganhou como lateral direito gremista de todos os tempos foi o Eurico, né? O Eurico que já vinha já da segunda academia do Palmeiras. A primeira escolha da placar em 82, o Eurico entra. E o Ele Ortunho na já entra esquerda. já, né? Ah, 82 ele já entra, é Entra na de verdade, né? 82, mas só naquela. Já está na quarta escolha, né? Essa Sim. última agora foi a quarta escolha da placar. Uhum. E o Eurico ele já vinha daquele Palmeiras, da segunda academia vitorioso, né? Era Leão e Eurico, né? Já que estamos no verão, já começa Leão e Eurico, né? Ele foi muito importante Alfredo Luiz para o Pereira e título. Zeca. Desculpe? Alfredo Luiz Pereira e Zeca, a Isso. parte. Eu posso até falar o time completo do Palmeiras, mas como o assunto é Grêmio, foi mais Não, para eu sei, é comentar mesmo. Leão e Eurico, né? Mas o Eurico ele foi muito importante no título gaúcho de 77. Eu acho que ele também está no título de 79 pelo Grêmio, né? Ah, tá, E sim. faz parte também, né? Teve o Casemiro, né? O Casemiro jogava tanto pela lateral direita como pela lateral esquerda, né? É, Mas eu mas era vou. esquerda. E ele E fazia às vezes as da duas direita laterais, né? precisando. Ele Isso. era esquerdo. Teve o Alfinete, né? Que foi do Ele Corinthians, jogou né? demais. Teve o Alfinete, que foi lateral direito do Corinthians também, né? Muito bem no Mas Grêmio.
Eu Meio do 15, né? vou, talvez, da mesma opinião do Bruno, né? Mas eu vou optar pelo Arce como titular, né? Eu acho que o futebol paraguaio, acho que talvez na década de 90 foi a melhor parte da história, podemos dizer, defensiva, né? Que eram tantos jogadores destacados na defesa da seleção paraguaia, né? E claro que o Arce era um deles, né? Um jogador, um exímio batedor de faltas, né? E na reserva também vou de Paulo Roberto, né? E acabei lembrando de um nome agora, ele não é meu titular, nem reserva, mas o Nelinho, né? O Nelinho jogou no Grêmio em 80, né? 3 meses, em 1980. Exatamente. Foi bem, inclusive, né? Foi bem no Grêmio, né? Foi Acho que não campeão chegou. gaúcho, o primeiro título dentro do Beira-Rio. Foi Exatamente. muito bem. Mas meus laterais direitos são Arce como titular e o, e o vencedor também, Paulo Roberto na reserva. A seleção paraguaia era Chilaver, Arce, Gamarra, Ayala e tinha o lateral esquerdo lá, que eu não lembro quem era, mas era uma defesa muito sólida mesmo. Tanto é que quase bateu a França, né? Campeã mundial E nas chegou até finais aquele ali jogo de sem tomar 98. gols, inclusive. Sim. Maurício, o Bruno Foi. votou invertido, né? Ele votou Paulo Roberto como titular e o Arce como Ah, É, reserva. e peraí. Arce. E Eu reserva. inverto então. O Arce Sim, titular e o Paulo Roberto como reserva. perfeito, perfeito. Ronaldo? Tio, eu vou dar argumentos para vocês, entendesse? E qualidade. O Arce sensacional, batia na bola, botava a bola onde queria. É na cabeça do Jardel, é na cabeça do Paulo Nunes, é no pé do Zé Alcino. Estou falando dentro do Grêmio. No Palmeiras, sensacional também. Aí ele entra numa curva descendente que é inexplicável quando ele vai para o Corinthians e volta para o Grêmio depois, ou vice-versa. Tá? Mas assim, o meu lateral direito do Grêmio, se chama Paulo Roberto Curtis Costa, o Coelhinho, menino de Viamão. Tá? O Grêmio em 81, aquela primeira fase, que são 10 times, 4 grupos de 10, o Grêmio larga muito bem, ganha do Botafogo 3-2, 3 gols do Baltazar, muito bem, muito bem. Aí perde para o Portuguesa o primeiro jogo, 1-0, gol do Wilson Carrasco, bem no finzinho, tá? Em 81. E vai para uma segunda fase, que era aqueles 4 times passavam 2, Grêmio, o São Paulo, a máquina tricolor, Fortaleza e Internacional de Limeira, Inter de Limeira. Tá? O Grêmio ganha em casa, o Grêmio ganha fora do Fortaleza. Tá? E perde para o São Paulo por 3-0, com o hat-trick do Serginho. Tá? Com o Casimiro na direita e o Dirceu na esquerda. Tá? O show aí entra. O que acontece? O Grêmio e perde 3-1 para a Inter de Limeira, a Super Inter do Eloy. Eloy é um gênio, craque. Sabe? Que não tem a perspectiva, né? Porque perambulava muito. Mas era sensacional. O Grêmio tem que ganhar tudo que é jogo para se classificar. Para a terceira fase dos mata-mata. E quem é que estreia no Grêmio? No Grêmio São Paulo, chovendo no sábado de tarde. O Paulo Roberto. E quem é o melhor em campo? O Paulo Roberto. Quanto é que é o jogo? É 1-0 para o Grêmio, gol do Baltazar. São Paulo invicto até então. São Paulo só perde 4 jogos naquele Campeonato Brasileiro. São as 3 para o Grêmio, essa na segunda fase. 1-0, Paulo Roberto, melhor em campo, gol do Baltazar. Tá? Com pouca gente no Olímpico, é o meu pai lá. Tá? O São Paulo perde as 2 finais. E perde o Botafogo no Rio, 1-0, gol do Marcelo. Depois ganha 3-2, aquele assalto contra o Botafogo, né? O golaço do Everton de sem pulo. Tá? Paulo Roberto Curtis Costa, maior lateral direito da história dele. Tá? Ele é campeão brasileiro. A partir do que ele entra, vira a chave. O Grêmio ganha o título com ele, com os meninos. Aí o Casemiro na esquerda, o Nilmar assumindo a posição. Inclusive, o Grêmio ganha 1-0 da Inter de Limeira aqui. 1-0, gol do Nilmar. Tá? Com aquela gurizada. O China já era titular. Tá? O Odair na esquerda. Odair, Renato Sá, Odair, Renato Sá, mas mais Odair. Renato Sá é incrível, sensacional. O homem que quebrava os tabus. Tá? Quebrou do Botafogo, quebrou pelo Botafogo do Flamengo, tá? Quebrou do Botafogo com o Grêmio. O Botafogo era invicto. Todo o campeonato de 77, todo 78 não foi campeão. É que nem o Atlético, vice-campeão aquela vez, invicto, né? Com É, 40 partidas. Não queimando meu 77. co-irmão, o Inter, mas o Inter foi campeão invicto com 23 jogos, sendo que empatou 8. Com o Goitacás, inclusive, tudo bem. É invicto, é o time que nunca perdeu. Mas o Botafogo, por exemplo, não perdeu em 2 campeonatos. O Atlético foi vice com a. Enfim, o Paulo Roberto estreia, ganha esse Brasileirão para nós. O Grêmio nasce em 81. Né? Porque eu sequei em 80 o Inter contra o Nacional. Imagina o Inter ter campeão do mundo. Ganha Libertadores e ganha Mundial. O Grêmio fechado. Bom, enfim, eu não quero nem pensar nisso. Eu sequei tanto Rio Grande, tanto com 9 anos, faltou luz na cidade inteira e na região sul. Só dava no rádio. Olha aqui, ó, não, aquelas Libertadores não passou para nós. Enfim, aí o Paulo Roberto tem uma
O Silvinho domina, leva uma bola, o ponteiro esquerdo do Inter. E bate, querendo cruzar, e faz o gol do Leão. O Leão já saindo pro cruzamento, ele bate lá no segundo pau e faz o gol do Leão. E o Paulo Roberto é meio queimado pelo Paulo Santana. O Paulo Santana mandava prender e mandava soltar. Eu sou amigo do meu pai, pessoal. Meu amigo. Tá? Mandava prender e mandava soltar. E queria a cabeça do Paulo Roberto. Tá? Paulo Roberto, 82 vice. 82 o Grêmio sai da Libertadores. Ele se machuca. O Silmar é titular na primeira fase da Libertadores, de 83 que a gente ganha. Rapaz que veio de São Borja. Bom lateral, mais marcador. E o Silmar. Paulo Roberto, Paulo Roberto. Paulo Roberto reassume na semifinal, quadrangular aquele, triangular, perdão, Grêmio, Estudiantes América de Cali, e o Paulo Roberto é campeão da América e faz uma partida sensacional no Mundial. É o último jogo dele no Grêmio. Aí ele vai para São Paulo. O cara jogou em tudo que era time, cruzamento certo, seleção. Ele não tinha explicação. Ele batia muito forte na bola, ele decide contra o Corinthians, um chute que ele dá, que o César estava voando no gol do Corinthians. Ele bota uma bola de efeito, César defende, faz um equilíbrio, uma coisa de louco e tira aquela bola de dentro do gol. Eu não sei se entrou toda. O Grêmio ganha lá na semifinal do Corinthians, que vinha da Taça de Prata, junto com o meu São Paulo de Rio Grande. Ah, o São Paulo daqui jogou 4 brasileiros. 4. 5. 2 prata e 3 ouro. Enfim, é Paulo Roberto, meu lateral direito. E o reserva é o Arce. Tá? Não tem como não ser. Podia ser ele titular, acredito, aceito todo mundo que puxa o Arce. Mas o Paulo Roberto é o divisor de águas da história do Grêmio no dia que ele estreia. Paulo Roberto Cortes Costa. Muito bom, excelente, Ronaldo. A gente agora vai para a dupla de zaga, a dupla titular e a dupla reserva, começando com Maurício. Bom, voltando bem no início, gremista também, né? Lembro de dois zagueiros alemães que o Grêmio teve também. Alemães mesmo Morder. vieram. Exatamente, Morde e Schulbach, né? Que eram os zagueiros que rebatiam todas as bolas, né? Que era normal naquela época, né? Os zagueiros terem esse estilo, né? Mas tem até uma história, não sei se envolve o Schulbach ou o Mordek, né? Que parece que tem um jogador que fez um gol, conseguiu fazer um gol, ele foi até carregado pela torcida adversária, né? Não lembro qual o nome desse jogador, não é do Inter, mas era um jogador adversário que ele conseguiu fazer um gol, só não lembro se foi em cima do Schulbach ou do Mordek, né? Teve um zagueiro também chamado, eu não sei se eu vou falar o nome dele, chamado Pi, ou Pai, não sei, PY, né? Que também foi um jogador importante, né? Teve o Luiz Luz, né? O zagueiro fantasma, né? Que tinha já disputado a Fantasma da Copa do área. Mundo. O fantasma da área, desculpa, o fantasma da área que já tinha disputado a Copa do Mundo de 34, né? Lembro do Clarel, né? Clarel foi um jogador também dos anos 40, né? Eu sempre olho, às vezes pensamos assim, foi uma época difícil, né? Mas são jogadores que honram a camisa mesmo nos períodos mais tenebrosos, entre aspas, né, da história dos times, né? Teve tantos, né? O Grêmio teve muitos grandes zagueiros, teve Enio Rodrigues também, né? Sensacional. Sensacional. Lembrando mais o uruguaio, claro, Ancheta, né? Que era considerado o melhor zagueiro do mundo, né? Devido à Copa do Mundo de 70, né? Nossa, tantos nomes do Grêmio, né? Mas Calvé também, né? Que faria uma grande história no Santos depois, né? Também. Não sei se no Grêmio. O Calvete entra no melhor Grêmio de 82. Ele entra, mas eu não acho que o Calvé talvez possa estar num patamar tão alto assim na história gremista. Eu acho ele mais importante Poderia, para o próximo. Não, sim, poderia. ele é importante, claro, mas eu acho que houve nomes até maiores, né? Lembro também do Oberdan. O Oberdan, quando ele veio em 77, que era do Santos, né? Ele até declarou assim que, enquanto ele jogar na defesa do Grêmio, o Escurinho, que era talvez o melhor cabeceador da época, nunca mais vai fazer um gol de cabeça contra o Grêmio. E ele até cumpriu a promessa, que acho que depois o Escurinho nunca mais Nunca balançou mais a fez. rede gremista, exatamente, no título de Ele vai pro 77. Palmeiras. Isso, exatamente. Mas eu tô com os nomes na cabeça, vocês nem vão acreditar que eu não sei exatamente. Eu tenho um como é titular, mas para compor a zaga com ele. Eu acho que o Ayrton Pavilão, que foi um jogador assim de classe exuberante, como é dito na revista Placar, né? Até dito como o zagueiro mais técnico da época, né? Talvez teve pouca chance da seleção brasileira pelo fato do Rio Grande do Sul, né, ser tão longe do eixo Rio-São Paulo, mas acho que em termos de categoria,
não devia nada ao Mauro Ramos de Oliveira, né? Eu acho que ambos eram talvez os Posso dar zagueiros um mais adendo? Há técnicos. divergências. Dizem que ele fez miséria com o Pelé nos treinos lá antes de 62 e ficou brabo. Ficou Inclusive, bem, bem chateado. ele estava Tem essa história. convocado, ele estava convocado, né, Ronaldo, para a Copa de 62, né? E talvez pelo aquele lance famoso dele de dar muita trivela, sabe? Porque naquele tempo podia se recuar ao goleiro, né? Que ele, quando ele estava coçado por um atacante, com toda a categoria dele, ele dava uma Exatamente. trivelinha para recuar para o goleiro, né? E dizem, e aí Moré Moreira, que era o técnico de 62, ele falou que ele se arrependeu de ter cortado o Ayrton, né? Uma pena, né? O Ayrton é meu titular. Para compor a zaga com ele, caramba, mas acho que eu vou daquele jogador que aparece com o rosto sangrando após o título da Libertadores, que é o uruguaio, De Leão. E para escalar os reservas, olha, difícil, hein, os zagueiros do Grêmio, hein? Eu vou citar, eu acho que o Jeromel tá fazendo jus. Perfeito. Acho que o Jeromel é um jogador assim recente, né? Que a gente sempre fala, jogador recente, não, pô, não tem aquele amor à camisa, mas ele jogou muitos anos no Grêmio, muitas partidas. Acho que o Jeromel merece entrar. Bom, eu vou deixar então a zaga na reserva com. Eu vou colocar o Ancheta e o Jeromel. E citar também Legal. o Kahneman, né? Que também tem uma passagem muito marcante nesses últimos anos do Grêmio. Então, a minha zaga titular, sem me estender muito, Ayrton Pavilhão, que acho que ele até entra na seleção gaúcha de todos os tempos, acho que junto com o Figueroa. Ayrton Pavilhão e De Leon. E na reserva, Ancheta e Jeromel. Ah, e teve o Perfeito. Hever também, que foi bem, mas acho que tem uma história maior no Atlético Mineiro. Legal, legal, Maurício. Ronaldo? Tá. Assim, ó, os meus titulares não tem nem muito o que falar muito, sabe? É Ayrton Pavilhão. Ayrton é uma coisa assim, ó, fora do Rio Grande do Sul, o pessoal não tem muita dimensão do que ele foi. Até a gente teve uma resenha uma vez, eu e o Bruno, faz uns bons anos isso, né, Bruno? Acho que uns 6, 7 anos, que eu Por aí. falei porque o meu pai jogou muita bola, sabe? Muita gente aqui do Rio Grande do Sul viu muita coisa, muita bola. Eu tô com um projeto aí, vocês vão saber em primeira mão, entendeu? Se eu tô escrevendo aqui, apanhando e pesquisando sobre o time do Grêmio do 12 em 13, tá? Que o Grêmio ganha 12 campeonatos gaúchos em 13 anos consecutivos, começa em 56 e terminam em 68. Aí é um penta, o Inter ganha em 61 e o Grêmio tem o hepta, né, de 62 a 68. Enfim, o Ayrton fez parte dos dois esquadrões. Tá? O meu pai e vários outros historiadores do Grêmio e jogadores têm a pecha a, de dizer que o Ayrton não apenas foi o maior zagueiro da história do Grêmio, como está entre os 5 maiores zagueiros da história do futebol mundial. Tá? Porque o que ele fazia não tinha explicação. Esse lance aí que ele falou sobre Trivela, o agora falou sobre Trivela, tá? Ele ia na bandeirinha de escanteio, tá? Ele puxava de Trivela, dava um balãozinho no cara que viesse marcar ele e no outro, e atrasava de Trivela para o goleiro. Isso ele fazia para o goleiro. Mas antes ele humilhava quem vinha em cima dele. Tá? Senso de colocação, velocidade, esguio, sabe? Cabeça levantada. Era uma coisa assim, ó, sensacional. Subia, fazia gols. Sabe? Ele aparentava ser lento, mas ele tinha uma velocidade que ele buscava qualquer atacante. Tá? Tem o lance das convocações de 60 a 61, tá? Que aí o Pelé depois pede desculpas para ele, sabe? Pede desculpas para ele mas olha, eu não aguentei tu fazer essa jogadinha da linha de fundo em cima de mim. Tu tinha que me respeitar, tá? Tem tudo isso aí. Voltando ali que a gente falou dos goleiros, eu conheço a história do Eurico Lara, que é um gênio, tô achando sensacional o salário, mas eu tô procurando buscar mais, assim, botar um jogador que teve relevância para os títulos do clube. Por isso que eu digo, o Lara é uma lenda. Que o Lara, eu conheço o Lara defendendo um pênalti, e o Freidenreich, que era o atacante do Inter, sai do gol, meu irmão, e eles eram irmãos. Olha a lenda da placar. Sai do gol, meu irmão, que senão eu vou te matar. Então chuta. E o cara encaixa a bola e cai morto. Para ver como tem lendas, né? Imagina isso. Sabe? Ele derracha no Inter, ele cai morto defendendo uma bola do próprio irmão. Tá, enfim. Então é Ayrton, Pavilhão, é o meu zagueiro, sem nem pensar, sabe assim? E existe isso aqui no Rio Grande do Sul, dele ter sido um dos maiores zagueiros do mundo de todos os tempos. Tá? E o outro zagueiro, que aí o Maurício falou, lembrou, Hever não existe na história do Grêmio. Ah, não.
Deus me perdoe, eu aceito tudo que tu me disser, entendeu? O Hever, tá lembrando, pá. Os zagueiros, os outros que podem entrar. Leon. Tá? Não vamos botar os rebatedores que eram sensacionais, o Baidec do lado do Leon, o Neymar, né? Ou do lado do Adilson Rivarola, que era sensacional, ou do lado do Jeromel, que é sensacional, o monstro, o Kahneman. Tá? Esses três eu separo, tá? Fico num pote um pouquinho abaixo. Então a gente fica entre De Leon, Jeromel e Adilson. Dos três, De Leon, 8-1, 8-3, tudo. Mas em qualidade que eu vi na minha vida, empilhou faixas, pai, foi no momento que chegou. Eu vi aquele homem conduzir a bola do meio do campo até o ataque, sabe? E fazer gol de placa. Eu vi posicionamento, eu vi a liderança para tudo. Se chama Adilson, Capitão América. Aquele cara não tem explicação que jogou na zaga do Flamengo. Não tem. Jeromel muito técnico, perfeito. O Jeromel era o melhor zagueiro do Brasil em 2018. Ele vai para a Copa de Reserva só com uma coisa assim, né? Porque o estúpido do Tite pega e corta o melhor jogador da América na época, dos melhores do mundo que estava voando, e o psicológico bateu naquele cara. Sabe? Que aquele homem jogou no Grêmio Luan, bom, mas é outra história. Ele não leva o Luan, corta o Luan, que nos dá as Olimpíadas quando entra, sabe? Que assim, muda todo o time, faz aquele gol de placa contra a Colômbia, bom, enfim. Ele não leva o Luan sente, dali vai embora a carreira dele, melhor jogador da América. Né? Tá? Ele faz um esqueminha e leva o Jeromel. Não, não dizer que não levamos. Tá? Nem quando não levaram, quando cortou o Renato, ele levou o Valdo. Tá? Quando cortou que o Batista foi melhor, o melhor dos melhores. O Batista era um gênio. Tá? Estou querendo diminuir. Quando não vai Falcão 78, tá? Se chamar Dilson, o segundo zagueiro. Dupla de zagueiros. A dupla reserva é Hugo de Leon, tá? E o Jeromel. Perfeito, perfeito, Ronaldo. Bruno? Ayrton Pavilhão, né? Não tem jeito. Ayrton Pavilhão, um zagueiro extremamente técnico, íntimo da bola. Ele poderia jogar de meio campo, né? Tinha talento para jogar de meio campista tranquilamente. Com a camisa 10, distribuindo o jogo, cabeça erguida. É um senso de colocação assim absurdo, né? E teve essa história mesmo, né? Com esse entreveiro que teve com o Pelé lá na Vila Belmiro, porque o Santos era consagradíssimo. Pelé já era campeão do mundo em 58 já, então. Aí chega um guri lá de Rio Grande do Sul, vem bagunçar aqui na Vila Belmiro o Pelé, obviamente que aí haveria uma certa resistência, assim, né? E, enfim, o zagueirado deveria ter ido tranquilamente para a Copa 62, acho melhor que Zósimo, tranquilamente, poderia jogar, fazer dupla ali com o Mauro Ramos de Oliveira. Imagina só, Mauro Exato. Ramos de Oliveira e Ayrton, né? Técnicas de meio-campistas jogando na zaga, seria um absurdo, seria um estrondo ali, os dois fazendo dupla de zaga ali da seleção brasileira em 62. Eu. E o Ayrton vencedor demais, né? Pelo que o Ronaldo citou aí, foram 13 campeonatos, ganhou 12, né? Pô, é absurdo. É absurdo a relevância e quão vencedor ele foi com a camisa gremista. Então, não foi só técnica, né? Não foi só artisticamente que ele fazia com a bola, mas as conquistas que ele teve também com a camisa tricolor. Então, ele seria meu titular, zagueiro titular, assim, incontestável. Raul do Nazar Calvé, né? O grande Calvé. Começou como meio-campista, também tinha uma técnica aguçada. Depois ele veio pro Santos, né? Forma dupla com o Mauro Ramos de Oliveira. Calvé foi um zagueiraço também na época gremista. Louco, bicampeão do É, mundo. Grêmio exato. sensacional. Sim, 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 sim. Raul do Nazar Calvé, mas eu colocaria titular, sim. O, o Ayrton Pavilhão. E para fazer dupla com ele, eu colocaria o. Poxa vida. O Grêmio também teve Mauro Galvão, né? O Mauro Galvão também teve uma passagem muito boa pelo Grêmio. Sensacional, sensacional. Duas passagens pelo Grêmio. A última acompanhei mais, né? Que foi em 2001, que ele ganha a Copa do Brasil. Era Marinho, Anderson Pog, Mauro Galvão, o Roger, né? Fazia ali também O a Roger como zagueiro, zagueiro. sensacional. Era um time enjoado, aquele time do Grêmio lá, e o Mauro Galvão, Era muito técnico, veteraníssimo já, era muito técnico aquele time, comandou, era era perfeito do Tite. muito bom, excelente zagueiro. Eu coloco o Mauro Galvão como meu reserva. Meu titular fica Ayrton Pavilhão. Fica o Mauro Galvão sob o seu reserva. Para fazer dupla com ele, Hugo de Leon. Eu acho que a imagem do Hugo de Leon levantando a taça com o rosto sangrando, acho que é a imagem do Grêmio. Podia resumir o É Grêmio em uma verdade. imagem? Eu resumo a imagem do Hugo de Leon
com o rosto sangrando, aquele barbudo erguendo a taça, como aquele jogo com o Peñarol lá que jogar Libertadores antigamente, hoje é fácil, pô. Hoje é tranquilo, hoje é mamão com açúcar. Hoje tem câmera, tem VAR, tem um monte de coisa. Agora, aquele tempo tinha nada, era duas câmeras só que filmava. Era cada E pé ganhar na, do na, campeão na mundial, orelha que né? O dá. Penharol é o campeão do mundo, né? Exato, exatamente. Batendo, inclusive, no anterior, o próprio Inter, né? Com o Jair, né? O Jair fazendo gol de falta também ali. O Jair, meio campista, que jogava ali no Peñarol. O Príncipe Não, Jajá, né? bateu no Flamengo, né? Bateu no No Flamengo, que era Flamengo. É campeão mundial. isso, no Flamengo. Foi no Flamengo, Cara, exatamente. O Flamengo, que era atual campeão da Libertadores, pegou em 82 o Peñarol e perdeu. Eu fico com o De Leon. Eu fico com o Hugo De Leon, Uruguai. E na reserva, Mauro Galvão e o Adilson. O Adilson não teve uma passagem boa pelo Corinthians. Foi muito ruim no Corinthians, o Adilson Batista. Mas no Grêmio é o Capitão América, né? Não tem jeito. Eu olhava para aquela zaga do Grêmio lá e vi o Adilson se sobressaía, sobrava, né? O Adilson sobrava naquela defesa. Não era muito alto, baixo, mas extremamente técnico. Lembrava muito o Gamarra, o futebol do Gamarra também, no desarme, exato. no passe. Bem, Ele iniciava as primeiras ações de ataque do Grêmio, passava pelo pé do Adilson. Uma série de bola muito boa, uma boa impulsão, antecipação. Então, Adilson Batista seria o meu reserva, juntamente com o Mauro Galvão. Ótimo, ótimo, Bruno, muito bom. Ficou assim, então, a dupla de zaga titular, Ayrton Pavilhão e De Leon, e os reservas são Adilson Batista e Jeromel. Agora, para a lateral esquerda, a gente retorna para o Ronaldo. cara, a lateral esquerda é complicada, cara. Não é tão complicada assim, né? Mas tchê, não é nem o que eu vi, sabe, assim, ó. Mas eu não tem como, depois de tudo isso aí que eu acompanho de futebol, é uma vida, né? Desde 80 dos meus 9 anos, eu respiro futebol e estudo a história de tudo, né? 9 anos para mim era um desafio que eu ia fazer 10. Eu tinha na minha cabeça que, assim, não sei eu, um grau, não sei do que de autismo, mas eu tinha que saber a história do futebol mundial quando eu fiz 10 anos. Estava comentando isso com a minha sogra antes, sabe? Então eu já sabia tudo do futebol mundial, tudo. Tudo a gente nunca sabe, sabe? E o que eu vi ali, o que eu acompanhei, sabe? O cara votar no antigo é o Ortuny, sabe? É o Ortuny. Mas aí tu vindo, caminhando, eu não tenho como eu votar no, com todo respeito, né, mano, no lateral esquerdo esse, o Grêmio foi campeão da Libertadores, porra, faltou o nome do rapaz na cabeça, casou no Habibs. Enfim, o lateral esquerdo do Grêmio é o Roger. É o Roger. Ele tinha um senso de marcação. Um senso de marcação. Ele tinha um apoio. O cruzamento dele era sensacional, um drible. Ele foi o homem que fez 3 gols na carreira pelo Grêmio, o Roger. Ah, mas, cara, aqui tem uma rivalidade, uma rivalidade. Que eu digo assim para meus amigos, cara, eu não vejo clubismo, cara. Eu admiro o Inter de 75, 76. Para mim, o futebol brasileiro é antes e depois daquele Inter. Antes e depois do Carpegiani no Inter. Qualquer um dos maiores jogadores de todos os tempos. Tá? Ah, mas tu não pode. Então, muita gente não aceita que eu admire o futebol do Roger por ele ser técnico do Inter, por ele ter posicionamento político, por ele ter posicionamento contra o racismo que existe encarnadinho lá no fundo de cada um de nós. Sabe? Os caras não aceitam isso. Toda essa questão política, sabe, de extrema-direita, extrema-esquerda. Bom, enfim, o Roger é muito cobrado por Grêmio, sabe? Que ele tem posicionamento. Ele não pode ter. Que ele, por estar na calçada da fama, ele não pode treinador do Inter comemorar vitórias. Uma coisa muito ridícula, mas não vou entrar nisso. Porque aí já vai. O Roger, sensacional. É o maior lateral esquerdo da história do Grêmio. E o Ortônio, que foi escolhido, que é o lateral dos 12 em 13, o Ortônio é o meu lateral reserva. Sensacional também. Que está na primeira escolha da Placar em 1982. Então são esses dois, Roger e Ortônio. Perfeito, perfeito, Ronaldo. Bruno? Eu vou de Roger também, meu titular. O Roger lá atrás esquerda. Ele, pelas conquistas dele, né? O Roger é lateral, mas joga de volante, joga de zagueiro. Onde você coloca, ele joga. Um coringa nato ali, que conhece muito bem, desempenha muito bem as funções que ele é delegada. Ele tem tanto uma marcação muito boa, desarme muito bom, como uma consistência ofensiva também muito boa.
A final de 97 lá da Copa do Brasil é dele o cruzamento do gol do Carlos Miguel, né? Sai dos pés do Roger. Então ele apoiava também muito bem. O lateral assim, gigantesco na história do Grêmio. Em 2001 ele é deslocado pela Sabe, zaga. Bruno, um adendo. Tu Por sabe favor. da história que naquele lance ali do gol do Carlos Miguel, ele queria voltar. Ele queria voltar para marcar, entendeu? Que o Flamengo saía rápido com o Lúcio por ali, que entrou no lugar, acho que o Lúcio sabe, se machuca, né? E ele queria voltar e o Evaristo disse: não, 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 abafa, 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 marca, marca, marca. E aí ele marca e vai e cruza pro gol do Carlos Miguel. Evaristo tem uma baita numa parcela nessa aí dele. É incrível. E o Roger em 2000, depois ele é deslocado para a zaga, né? Ele joga ali em Uhum. terceiro homem de zaga e se torna um baita zagueiro com menos de 1,80 m de altura, praticamente. E se torna um baita do zagueiro também. Então, para mim, é um dos grandes ídolos da história do Grêmio. O Roger é o meu lateral esquerdo titular. E na reserva, o Ronaldo citou o Ortunho, que tem uma carreira brilhante aí com o Grêmio, de títulos. E antes do Ortunho tivemos o Noronha também, né? O Noronha que Isso. jogou no São Paulo, a famosa linha média Rui, Bauer e Noronha. Noronha que jogou na Portuguesa também, fez uma boa dupla de zaga com o zagueiro Nena, a grande portuguesa do início dos anos 50. E o Noronha ele tem esse início no Grêmio, né? Ele é campeão gaúcho em 35, 37, 38, 39. E um zagueiro que tinha uma liderança, né? Uma lateral esquerda ali que tinha um senso de liderança ali muito grande. Foi um marco também na história gremista. E o Everaldo, né, pô? O Everaldo, ele. Eu acho que se não tivesse Ortunho, o Everaldo seria o lateral esquerdo disparado ali do Grêmio, ali nas Exato, eleições. certamente. O Everaldo é aquele que. É o zagueiro que vai para a Copa, né? É o zagueiro que os sulistas se vê representado ali na pessoa dele, na pessoa do Everaldo. Essa estrela, né? Essa estrela, essa estrela que o Ronaldo tá mostrando aí, é o Everaldo. É o Everaldo, né? Então você vê a importância e a relevância que o Everaldo teve. Ver Gerson, ver Pelé, ver Jairzinho e ver Everaldo na esquerda trocando passo com outros gênios. Enfim, eu vou pelo simbolismo, né? O Everaldo ele tem um falecimento precoce para não só Rio Grande do Sul, mas Brasil todo, até os torcedores do Inter ficam comovidos também com a sua morte, com a sua partida. Eu fico com o Everaldo, meu lateral esquerdo reserva, Roger titular, e Everaldo reserva aí por todo esse simbolismo, esse defensor implacável que ele era, desarmes preciso, tinha fôlego, tinha visão de jogo, jogava na lateral direita, ele começou como lateral direito, porque na esquerda era o Ortunho, e era deslocado no início quando ele começa aí jogando pela lateral direita. Eu vou de, eu vou de Everaldo, né? Ganhou 3 gaúchos pelo Grêmio, 66, 67, 68, Everaldo meu reserva e o Roger titular. Roger Machado. Legal, legal, Bruno. Maurício? Vale lembrar uma coisa, que o Noronha, quando ele jogou no Grêmio, ele não jogou como lateral esquerdo do Grêmio. Ele era centro-médio na época. Inclusive, todos os Grenais ele participou, de 37, acho que até 41, 42. E até lembro do comentário do Bruno sobre o Ayrton Pavilhão, né? Que ele seria um jogador muito bom para o meio de campo. Na verdade, o Ayrton começou como meio-campista, ele era centro-médio. Como era o Domingos da Guia também. Então, talvez isso explica, citando, olha, Domingos da Guia e Ayrton Pavilhão, hein? Pela habilidade deles, que foi desenvolvida inicialmente no meio de campo. Então, talvez por isso eles fossem. Ajudou, claro, eles seriam tão técnicos na defesa, né? Mas, como agora a questão lateral esquerda gremista, né? Antes do Ortunho, parece que tinha um jogador chamado Mourão, que ele era o titular do Grêmio, né? Mas surgindo um monstro como foi o Ortunho, né? Não teve nem como o Mourão manter essa titularidade. Mas eu vou remar diferente de vocês dois, tá? Porque o Everaldo não está nem titular, nem reserva do time do Ronaldo. E no caso do Bruno, ele é o reserva. Eu ponho o Everaldo como titular. Essa questão dele, por exemplo,
não somente a questão dos títulos também, né? Não foi o lateral esquerdo mais vitorioso, mas também teve suas conquistas pelo Grêmio, né? Essa questão de ter uma estrela, sabe, no símbolo do Grêmio, eu acho isso um simbolismo tão extraordinário, né? Até pela forma como ele morreu ainda jogando, né? Então, eu dou a titularidade por Everaldo. Confesso que eu sempre coloquei o Ortunho como reserva do Everaldo, né? Seria até algo interessante, jogadores quase que contemporâneos, né? Mas pelas situações, claro, isso que eu vi jogar, o do Roger, que fez o Ronaldo, né? E também o Bruno, eu vou fazer diferente. Então eu deixo o Everaldo como titular e o Roger como reserva. Legal, legal, muito bom. Então ficou assim, ficou o Roger como titular e o Everaldo como reserva. Agora a gente inicia o meio-campo, né? E como de costume, a gente faz primeiro a escolha sempre de um meia defensivo, ou seja, um volante. Depois, se a gente quiser adicionar outro volante, a gente coloca entre os meias, que vão ser votados mais dois. Caso queira três meias, a gente vota no terceiro meia, entre os três atacantes restantes, tá? Então, começando agora pela escolha de um volante titular e um volante reserva, a gente começa com o Bruno. O Grêmio teve um volante chamado Elton, né? Um defensor ali, que foi um grande marco ali nas conquistas gremistas, ali daquele hexagonal, né? De 56 até 62. Talvez um dos Jogou grandes no Inter. nomes ali do Grêmio. Oi? Jogou Fala. no Inter. Jogou no Inter também, né? Passou pelo Inter, Jogou teve no Inter. passagem. E ele consta, né, na primeira seleção da placar de todos os tempos, 82, o Elton consta aí como titular Ele mesmo. do Grêmio. É, meu titular vai ser o Dinho, tá bom? O titular vai ser Boa. O Dinho que ele atua no Grêmio naquela fase áurea, né? A fase vencedora, um grande líder ali. Ele chega no Grêmio vindo de São Paulo, né? O São Paulo do Tele Santana já vinha de um time vencedor. Ele vai pro Grêmio também. E ele foi um herói, né? Na Libertadores 95, ele marca um gol decisivo contra o Atlético Nacional. Eu vou com o Dinho. O Dinho é meu volante, meu xerife ali. Um rapaz que não evitava firulas e dribles, né? Jogava fácil. Jogador extremamente viril na marcação. Não alisava. Ele formava o meio-campo ali com o Luiz Carlos Goiano, né? Jogava Emerson, com o Carlos Miguel. Meio-campo super consistente. E o Dinho, ele é era o líder ali daquele time. Eu voto no Dinho como meu volante titular. E a última seleção da placar, né? Essa última agora, colocou o Maicon, né, de titular. Achei um pouco Ah, pesado, o né? Fiquei um Dinho pouco também. assustado. É, O Dinho é, entra também. o Dinho entra o Dinho e o Maicon, né? Entra. O Maicon não colocaria, não coloca o Maicon como titular, nem como reserva do Grêmio. É, poderia colocar o parceiro dele, o Luiz Carlos Goiano também, mas Ah, mas eu vou votar no Elton, tá bom? Vou votar no Elton, meu campista de marcação firme, né, grande fôlego, qualidade da saída de bola, se destacava também por chutes potentes, né, ele fazia muitos gols também pelo Grêmio, chegava lá na frente, finalizava com eficiência, enfim, meu voto é nele, meu voto é no Elton, né, um representante aí do Hexa do Grêmio, do Hexa Campeonato Gaúcho do Grêmio, acho que o Elton um grande representante. Legal, Bruno. Maurício? ótima escolha. Vale lembrar, eu já tinha citado o Noronha, né? Que o Grêmio teve um volante que jogaria depois no Corinthians, chamado Touguinha. Ele já vinha já dos anos 40, né? Eu não sei se esse apelido de pai da bola veio, o Ronaldo pode até dizer isso melhor, se esse apelido de pai da bola veio quando ele jogava no Grêmio ou se Não, não foi acontecia no depois do Grêmio. Corinthians, né? Não foi no Grêmio, né? Não foi no Grêmio. Mas foi um jogador, assim, marcante. Não é meu titular, claro, nem reserva, mas vale a pena a citação, né? O Grêmio teve muitos volantes bons, pegadores, né? E eu gostei das escolhas do Bruno. Eu só vou inverter, tá? Eu vou deixar o Elton como titular e o Dinho, o raçudo Dinho, né? Que foi uma peça muito importante naquela grande equipe do
Luiz Felipe Scolari na reserva. Então, se me alongar mais uma vez, eu vou de Elton titular e Dinho na reserva. Legal, Maurício. Ronaldo? Pessoal, só um adendo ali que o pessoal falou dos anos 30. Nos anos 30, em 36, o campeão gaúcho foi o Rio Grande, o clube mais velho daqui da minha cidade, mais velho do Brasil. Em 39 foi o Rio Grandense, é o terceiro time aqui de Rio Grande, terceiro. Tem o São Paulo que foi campeão em 33. Nos anos 30 era regionalizado e eles conseguiam ganhar da dupla Grenal. E muitos jogadores aí citados aí, que o Samara está citando para tudo, eles não tiveram uma relevância tão grande no Grêmio nos anos 40, porque os anos 40 abrange aquele super time do Inter, né, que era um dos melhores times do mundo na época, que é o rolo compressor. Tá? Do Adãozinho, do Carlitos, do Vijalba, que era um argentino sensacional, sabe? Do Tesourinha, O Rui, Ivo, Abigail, Nena, sabe? Era um time, assim, ó, que não tem explicação, o time do Inter. Então, muita gente do Grêmio ficou obscurecida por esse time. Um adendo também, que eu esqueci ali, não sei como, o nome do Cortez, nosso lateral de esquerdo, que nunca entraria, né? Que foi titular na Libertadores. Tá? Vamos nas volâncias, então. Na volância, eu vou montar meu time num 4-3-3. Tá? Então, na volância, o meu reserva, começar pelo reserva, é o China, Bland Vlamir. Me dou bem com ele pessoalmente. Mais um que chegou, né, no meu convívio e no meu conhecimento. Teria a honra de dizer que é meu amigo, mas não é meu amigo. É meu conhecido e gosto muito dele. Tá? Porque o pessoal circula muito pelo interior, sabe? Nos jantares, consulados, para tudo. Tem essa facilidade do cara ter o contato direto com o ídolo, né? Da nossa infância, da nossa pré-adolescência, adolescência e já vida adulta. Aí eu vou no China, porque o China é sensacional. O China ele fecha a casinha, ele fecha o meio ali em 81, ele tem participação direta na Libertadores de 83, com aquele gol lá que o Grêmio vai antes, né? No ar rarefeito, naquele golaço contra o Bolívar, sabe? Ele joga demais, demais, demais. Em 81, em 83, na partida do Mundial. E outra, ele é titular do Grêmio até 87, né? Então ele ganha mais o Tri Gaúcho, é vice em 84, naquela Libertadores, né? Que deu a briga lá dos prêmios, o dinheiro, tá? Eu vou com ele. Embora tivesse vários volantes, tu pega e bota o Paulo Afonso Bonamigo como volante, era um cara sensacional, sabe? O Vitor Hugo mesmo, 77 até 80, é um cara que está na história do Grêmio lendário, não errava passe, participa da jogada do gol do André Catimba em 77. A gente vai por aí, tem muita gente boa. Tem o próprio jovem Arthur, que surge, jogando demais na Libertadores. Demais, demais, demais. O próprio Goiano, que fazia a segunda, batia a falta, para todo. Mas eu vou de China na reserva. E o Cangaceiro é o meu titular, né? Que é o nosso querido Dinho. Tá? Não errava passe também. Era um cara que antecipava, pegava o rebote como ninguém na frente da área. Esse posicionamento dele na frente da área, pegando o rebote, distribuindo o jogo, era sensacional. Não tinha igual. Além de um cara que foi bicampeão mundial. 92, 93, como no São Paulo, tu não tem como dizer. Aí depois ele vem para o Grêmio. Tem muita aquela lenda da Crônica Paulista, da Crônica Carioca, que ele só dava pau. Negativo. Ele jogava demais. Demais. Nunca foi ventilado convocarem ele para uma seleção. Numa época que tu via convocarem o Axel. Nada contra o Axel. Sabe? Jogadores assim mais ou menos medianos. Sabe? O Dinho voava na frente deles, voava. Eu tenho uma coisa contra o Dinho só, sabe? Isso aí é loucura minha, na minha cabeça de fanático, tá? Que o Dinho faz o gol do título lá contra o Nacional de Medellín, aos 40 segundos do tempo. Pênalti sofrido pelo Alexandre Xoxó. Alexandre Xoxó jogou em 94 no Inter, não foi aproveitado e vem para o Grêmio em 95. Sensacional, camisa 12 do time. Xoxó sofre o pênalti, o Dinho bate o pênalti do Iguita. Só já 40 minutos. Uma pressão, uma pressão, uma pressão. Eu fui em todos os jogos daqueles da Libertadores no Olímpico. Uma pressão e ele bota a bola embaixo do braço, bate, e Guita de um lado, ele do outro. Ele bate o pênalti extremamente igual contra o Ajax. Vai ver que o Van der Sar não tinha visto como é que ele bateu o pênalti. Cansado depois de uma prorrogação. O Grêmio garfado, que a falta do coisa nem falta não foi do Rivarola, jogou todo o jogo em 2 minutos do segundo tempo, sabe? Com um a menos. Eu vou de Dinho, embora esse, porém, na carreira dele, de bater o pênalti igual. Ele sai no fim de 97 do Grêmio. Dinho, reserva China, titular Dinho, na volância. Legal, legal demais, Ronaldo. Então ficou Dinho, titular, e Elton, reserva. Indo agora para duas escolhas dos meias, né?
Lembrando que a gente pode votar também num volante, aí pode ser inclusive o próprio Elton. Depois a gente faz uma. Nesse caso não seria fácil recalcular, entraria o China no lugar dele como reserva, que tem um voto. Então a gente começa com essas duas peças titulares e duas peças reservas, os meias, com o Maurício. É, a parte mais difícil sempre é montar o meio de campo, né? Porque fica aquela dúvida se coloca mais um volante, se coloca dois meias armadores, né? Ah, o Grêmio teve um jogador entre as décadas de 50 e 60, né? Semelhante ao Quarentinha na questão de fazer gol e parece que estava cumprindo a obrigação. E olha que foi um meia considerado genial, que foi o Gessi, né? O Gessi, inclusive, ele tinha, parece que ele tinha se formado na faculdade, né? Foi comemorar e o chamaram para participar de um jogo contra o Boca Juniors, né? E dizem que ele, o pessoal preocupado, né? Será que o Gessi vai, joga Formando, bem, não vai? formado em odontologia, Odontologia, 1959. exatamente, né? Ele, inclusive, encerra o futebol já como jogador da Portuguesa para se dedicar à profissão dele, né? E fala que mesmo com tudo isso acontecendo, ele arrasou o Boca naquela partida, né? Um jogador muito cerebral. Mas eu vou. Bom, vamos fazer citações, que é o nosso normal, né? Teve o Yura também nos anos 70, que foi um jogador assim muito importante no Grêmio, né? O Neca também, né? Talvez um tempo menor, mas acho que foi marcante também, né? É... Isso, o Yura, né? O famoso bigodinho do Yura, né? Na década de 80, podemos até pensar em Mário Sérgio também, embora ele fosse um meia, ponto esquerdo, o próprio Paulo César Caju, né? Eu vi o Valdo jogar, o Valdo é daquele famoso Grêmio Show, né? Tantos títulos ganhou naquele período, né? Um jogador que eu era muito fã do Valdo. Teve o Ronaldinho Gaúcho depois, né? Mas o Ronaldinho, ele é e não é querido pelos gremistas, né? Como fez o Ronaldo, né? Mas o charado, o Ronaldo, né? Foi um jogador que teve uma grande projeção, né? Tinha tudo para ser talvez um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, né? Se ele mantesse aquele nível de atuação que ele teve no Barcelona. E acabei até esquecido de citar o Milton Kula, né? Que fazia a dupla de meio de campo com o Elton, né? Também foi um jogador importante. Mas o meu primeiro meia que eu vou escolher é o Joãozinho. O Joãozinho, acho que é chamado de Polegar também, acho que foi um jogador muito importante Pequeno, nesse pequeno período dos anos polegar, 60. Joãozinho Severiano. Joãozinho Severino, né? Ele é meu primeiro titular. E para compor o meio de campo com ele, eu vou fazer aquela questão assim que o Zagallo gosta muito, né, de recuar um ponteiro, né? Eu vou dar meu voto para o Vieira, que era um ponteiro esquerdo, Grande. Yeah. grande Vieira, que jogou muito tempo no Grêmio, né? Ele era o Zagallo do Rio Grande do Sul, né? O Tele Santana do Rio Grande do Sul também. Inclusive já ganhou enquetes na seleção da Placar, então eu faço esse tipo de opção. Titulares Joãozinho e Vieira. Na reserva, como eu fiz essa citação do Valdo, eu acho que eu vou de Valdo, sim. Valdo, e para compor com ele, pode ser o Milton mesmo, Milton Kohler. Então, meus meias titulares. Desculpe, Desculpe, Victor, eu vou alterar. Eu acho que eu não vou colocar o Valdo, eu vou colocar acho que o Milton e o GC na reserva. Perfeito, perfeito. Difícil montar o Grêmio, hein? É. Ficou então Joãozinho e Vieira titulares e reservas Milton e Valdo. Não, Valdo não. Milton e Gessi. E Perfeito. desculpe, só uma citação também. Vale lembrar que o Denner também jogou no Grêmio, sendo campeão gaúcho em 93, disputou as últimas partidas, mas eu sei que foi um período assim que ele foi bastante marcante, mesmo por pouco tempo. Olha aqui, ó, o Milton e o Vieira. Isso, Milton Vieira. O Ares, Gessi. Uhum, Legal, legal. perfeito. Às vezes eu voto, mas eu posso até futuramente mudar de opinião, mas de bate-pronto eu acabei escolhendo esses, né, Ronaldo? Legal. Então, Ronaldo, seus votos, por favor. Cara, eu montando um time no 4-3-3, cara, essas duas posições são assim, ó,
que é para o cara montar uns 5 times do Grêmio, sabe? Assim, é muita resenha. Cara, eu tenho meia-direita, para mim ele é assim, antes e depois dele. Chama Oswaldo Luiz Vital. Fez 98 gols com a camisa do Grêmio, chega em 83, muda o Grêmio. Tá? Oswaldo Luiz Vital. Eu tenho Paulo Isidoro. Paulo Isidoro chega no Grêmio, nesse time aí que eu falei, de Leão, de Leon. Paulo Isidoro ganha a bola de ouro, não? Sabe? Que é uma coisa assim, ó, que o Grêmio ganhou até então. Tinha ganho a bola de ouro em 73, quando é instituída a bola de ouro. A bola de prata começa em 70. Mas o primeiro bola de ouro é escolhido em 73. E o Ancheta ganha em 73, dividida com o Serras, que depois vem jogar no Grêmio, goleiro do Santos. Tá? Então o Grêmio até 81 só tinha ganho uma bola de ouro. O Grêmio ganhou poucas bolas de ouro. Tá? Tinha sido do Ancheta. Paulo Isidoro ganha essa bola de ouro em 81. Erros o Brasil. É uma coisa de louco que jogou, sabe? Temos o Paulo Isidoro. Depois o Grêmio vai ser bola de ouro com o Lucas Leiva em 2006, que é o mais jovem até então. Em 2007, o coisa é mais jovem o Thiago Neves do que o Lucas um ano antes. E ganhamos a bola de ouro agora com o fenomenal, o genial, o Soares, que é o concurso na história do Grêmio. Então, enfim, temos o Paulo Isidoro na direita, temos o Joãozinho Severiano na direita, citados aí. São jogadores assim ó, que não tem explicação. Temos o Valdo Cândido Filho, que para mim é um gênio, um gênio. Eu vi sair excursão de tudo que é grota do Rio Grande do Sul para ir no Olímpico ver o Valdo. Quando o Valdo vinha jogar no interior, os caras saíam assim ó, de 100 km, 150 km de distância, vinham até de carroça de 4 rodas para ver o Valdo. Sabe? O Valdo era uma coisa assim de louco. Tá? Então, quem vai na meia direita, se chama Valdo Cândido Filho. Tá? O reserva, que não podia ser outro, é o Oswaldo Luiz Vital. Nascido em Santa Bárbara do Oeste, 98 gols com a jaqueta tricolor. Aí eu já vou, como o Maurício fez, para a meia esquerda. Tá? A meia esquerda é uma coisa estupenda no Grêmio para tudo. Aí o cara pode citar com ponta de lança que jogou o Denner 3 meses e fez. Eu tenho vídeos aqui dele que não tem explicação. Fui em quase todos os jogos que ele fez, sabe? Em Porto Alegre, não fui em 2 ou 3, foram apenas 3 meses. Tá? A gente tem o Denner, a gente tem o Wilson Tadei, que joga demais e nos dá o primeiro título. Tá? A gente tem um cara que é acima de tudo e de todos. Chama Milton Queiroz da Paixão. Ele sai do Flamengo, porque ele é ponta direita, que tinha que recuar e marcar, no mega time de 8-1, que ganha do Grêmio 8-2. Tá? Ele sai do Flamengo porque ele queria ser Zico. Ele queria 10, pela qualidade que ele sabia que era. A dupla infernal que ele era. Tá? E o Zico é o Zico. Ele nunca vai ser Zico. Vamos botar o Zico na direita ou botar o Zico na reserva. Quando tiver o Zico, o Tita vai jogar onde botarem ele, se ele quiser. Né? Mas no Grêmio ele foi Zico. Ele chega aqui, pega a jaqueta 10, a camisa 10, farda, sai fazendo gol de falta na estreia contra a Ponte Preta. O Tita é o melhor jogador da Libertadores, de 83. Aí tem os ciúmes do Flamengo, querem mandar o Baltazar de volta. O Baltazar foi, nunca mais jogou depois da final de 82. Paulo Santana mandou ele embora do Grêmio. Isso é outra história. Então, meu meia camisa 10 se chama Milton Queiroz da Paixão. Tá um time muito saudosismo. O que eu acho é o que é. A resenha é legal por causa disso. Então Valdo numa meia direita, ponta de lança, e Tita na meia esquerda, ponta de lança. Para a reserva do Valdo, eu botei o Oswaldo. Para a reserva do Tita, quem vai? Pô, a gente teve Tadeu Ritt, né? A gente teve tanta gente. Poxa, fica difícil. Mas uma menção honrosa a esse homem que botou a camisa 10 e nos deu esse título de 77, parou jogar por bobagem. O cara dava espetáculo, dava show. Meu reserva do Tita é o Tadeu Ritt. Tadeu Rice, com 2 S. Com 2 Cs, perdão. Perfeito, 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 Ronaldo. Bruno? Eu vou. Citaram muito bem o Gessi aí, né? O Gessi foi aplaudido pela Bomboneira. Sabe lá o que é isso, irmão? O jogador fazer barbaridade no jogo, um Grêmio e Boca. E os argentinos Bruno, ficar de pé aplaudindo. um adendo. Peço Opa, perdão de não ter falado de Gessi, porque o Maurício tinha falado tanto. Só um adendo aí que ninguém falou. Ele vai de virada depois da festa e o Grêmio ganha 4-1 dentro da Boboneira com 4 gols do Gessi. 4 gols do Gessi. Tá? Isso nunca tinha acontecido. O Boca nunca tinha perdido para nenhum time de fora da Argentina. e o Gessi sai aplaudidíssimo naquele jogo lá, ele não fez chover, só não fez Então, o chover. cara 4 gols dele. O cara queria levar Arrebentou. ele. De onde saiu esse cara? De onde é? Que ele. Ele era genial. Gessi Lima. Gessi Lima é esse. É esse
esses gênios que surgem, incompreendido, que não comemora gol, que jogador frio, jogador extremamente talentoso, com a bola no pé, genial, genial. A Eu acho pessoa que muito não fazia legal. propaganda de si mesmo, não tinha ego, né? Não tinha um ego maior que o clube, muito longe disso. Jogava pro time, jogava pro clube e se destacava assim, se destacava de uma forma assim esplendorosa nos jogos, né? Ele enchia os olhos mesmo. Já vi relatos de torcedores gremistas falando do Gessi com lágrimas nos olhos, a paixão que esse homem conduzia a bola. É, infelizmente, né? Era o eixo que mandava, né? Rio-São Paulo. Talvez o Gessi tivesse no Flamengo da vida, a repercussão dele no cenário nacional seria muito maior do que de fato teve vestindo a camisa do Grêmio. O Gessi acho que é o terceiro maior artilheiro da história do Grêmio, é isso, né? Se eu não me engano, tá entre o terceiro maior artilheiro da história do Grêmio, sabe? Enfim, eu vou de Gessi titular. Gessi na minha direita, meu titular, esse Grêmio de todos os tempos. E eu não vou colocar Ronaldinho Gaúcho por respeito ao torcedor gremista, não coloco Ronaldinho Gaúcho nesse time, nem como reserva, tá? A forma que ele saiu foi desrespeitosa, fazendo juras de amor ao Grêmio e assinando contrato por debaixo dos panos para outro clube. Eu, por respeito ao torcedor gremista, não menciono, não coloco Ronaldinho Gaúcho nem como titular e nem como reserva. Obrigado. É, e temos o Joãozinho citado aí, né? Nós tivemos também o Pequeno Polegar, o Corinthians teve o Luizinho, o Pequeno Polegar, e o Grêmio teve o seu Pequeno Polegar também, o Joãozinho, que tinha as características mais ou menos parecidas, motorzinho ali do time, fazer o time jogar, fazer o time andar, um dos ídolos de fato aí da camisa gremista. Muito O artilheiro. artilheiro, exatamente. O Ronaldo citou o Tita, né? Talvez o grande nome da Libertadores de 83 foi Tita, um jogadorzaço, né? Um jogador que batia falta, pisava dentro da área, chutava direita, de esquerda, era o craque. Bastante subestimado. Tita é muito subestimado, devido àquela rinha que teve com o Zico, devido à rinha que teve com o Tele Santana, não queria jogar na ponta direita, enfim. Mas é um craque de bola, viu? Tite é um cracaço de bola. Pena que jogou pouco tempo no Grêmio, poderia ter ficado mais tempo vestindo a cabeça. Poderia ter 7 meses. chegado antes do Grêmio e poderia continuar depois do Grêmio, né? Depois do título da Libertadores. Você vê que no Mundial mesmo ele já não participa, ele já não está mais, faz parte do elenco. E aquele meio-campo Oswaldo e Tita era absurdo, né? Acho que poucas vezes o Grêmio teve um meio-campo tão bom, tão talentoso. Então teve o César, né, que surgiu também na Libertadores. Muitos jogadores se consagraram, né, na Libertadores do Grêmio, ele apareceu, aquele time montado pelo Valdir Espinosa. O Mas enfim, eu César vou. vem a, o César vem a peso de ouro do Benfica. É E já verdade. tinha sido artilheiro do Brasileirão em 79 pelo América. Pelo América. Que coisa, né? Pelo América, olha só. Eu vou de Valdo e Gessi, meus titulares. Valdo e Gessi. E de reserva, o Santos teve o Grêmio teve o Cristóvão também, que jogou muita bola Jogava pelo Grêmio demais, também. Jogava muita demais. bola. Extremamente técnico também, com a bola nos pés, craque de bola. Enfim, é, eu vou de reserva, eu vou de Milton, o Formiguinha. Milton Coelho, eu Meu vou amigo, de reserva. Eu Milton vou Coelho. dele. Isso, Coelho. O ídolo também está entre os 10 maiores artilheiros da história do Grêmio. Enfim, ele também se tornou, migrou para a área da odontologia, né? Semelhante ao Gessi. Também foi formado em odonto. Jogou na Baixada, jogou no Olímpico, foi na inauguração da Arena comigo, foi jogador, técnico, dirigente, vice-futebol. O Milton é uma lenda. Pô, não tem jeito. Eu coloco o Milton Coelho. Não tem, não tem outro, né? Eu preparo físico assim, acima da média. É um jogador que fez o meu campo com o Elton, né? Fazer meu campo com o Elton, né? O esquema 4-2-4. Ele é o meu reserva. E para fechar, eu vou de Oswaldo. O Oswaldo ele veio da Ponte Preta, né? Interessante como o Oswaldo dá certo no Grêmio, né? Ele veio da Ponte Preta, jogador assim meio obscuro, né? Não foi uma contratação de grandes repercussões, mas ele chega no Grêmio e ele veste a camisa do Grêmio ali como ninguém. O meio campista goleador, meio campista que pisava na área, fazia gol, é Bruno, sensacional. ele na semifinal de 81, o Grêmio ganha 3-2 lá. No, o Grêmio não tinha ido numa semifinal. Ganha 3-2 da Ponte.
podia perder 1-0 aqui. E o Grêmio perdeu 1-0 aqui, recorde público do Olímpico, 1-0, gol do Oswaldo para a Ponte. Tudo Que lá. loucura. Absurdo, Bom, absurdo. Absurdo demais. Esse é o meus quatro, Vitor. Oswaldo Per- e Milton na reserva. Gessi e Valder titular. Perfeito, perfeito, Bruno. Eu estava aqui fazendo as contas e, como eu temia, surgiu para mim um desempate, né? É, Mas eu acho que eu já até tomei a decisão aqui, já fiz as anotações, e os titulares ficaram Valdo e Gessi Lima, tá? São os titulares. Os reservas ganharam, cada um dos três ganhou um voto como titular, Joãozinho, Vieira e Tita. E eu escolho o Joãozinho e o Tita, e o Vieira volta à votação entre os pontas esquerdas, entre os atacantes, e fica resolvido, né? Eu coloco dois meias de origem, ou seja, Tita e Joãozinho. só Tá lembrando que certo? O Vieira ele já ganhou a enquete da seleção placar também, né? Com o ponto esquerda gremista de todos os tempos, né? E de não sei se 82. foi É que 82. Eu nem sei se posso citar esse jogador, apesar de ser uma época diferente do futebol, né? Mas teve um meia do Grêmio na década de 20 chamado Lagarto, que depois ele jogaria no Fluminense, né? Que falam que era um meia muito bom, né? Inclusive no Sul-Americano de 25, né? O Neco, que era um jogador muito importante do futebol brasileiro daquela época, jogava no Corinthians, inclusive, ele recusa a convocação, porque ele estava se casando, né? E acaba indo Lagarto no lugar dele para esse Sul-Americano que eu citei, né? Mas o Lagarto já era jogador do Fluminense, acho que depois ele até retorna para o Grêmio, mas falam que era um jogador muito bom na época. Legal demais. Agora a gente vai seguir para as três posições restantes, os três atacantes. Lembrando que, se optarem por um 4-4-2, vocês podem ainda escalar um meio-campista entre essas três peças faltantes, tá? Inclusive um deles que ficou entre os reservas, como o Joãozinho e o Tita. E depois a vaga sobraria para o Vieira. É claro que o Vieira também está nessa votação, mas a gente sempre pensa no time titular, tá? E depois a gente adequa o time reserva como ficar mais justo para todos os nomes, tá? A gente começa com os três atacantes, com o Ronaldo. Bom, pessoal, eu vou no 4-3-3, tá? Na ponta direita, a gente tem o genial, sensacional, foi meu amigo também, José Tarcísio de Souza, né? O Flecha Negra, que vem para cá por causa que sai no rolo lá com o Flecha, que era o velocíssimo, que vai para América do Luizinho, tá? Que era Flecha, Luizinho e Gilson Nunes, tá? Temos o Tarciso, temos o Renato, teríamos o Valdo, se ele fosse escalado na frente, foi ponta direita e ponta esquerda também, tá? Então não tem como não ser o Renato. Não tem como. Eu vi do primeiro jogo do Renato até o último jogo do Renato, no Grêmio e na carreira dele, tá? Eu vi o Renato jogar contra, que é o primeiro jogo dele no Olímpico em 80, contra o Maradona, no jogo que eu já citei, 1-0 contra o Argentino Júnior naquela festival de inauguração do Olímpico Monumental. Então, na direita, eu vou de Renato. Tá? Renato. Tarciso poderia ir na ponta esquerda, que jogou demais na esquerda, ou como centroavante, mas eu vou de Tarciso, até para não prolongar muito. José Tarciso de Souza é o meu ponta, que foi ponta do time de 82, a que está entrando para também de novo. Eu vou de Tarciso como ponta direita. Tá? Como ponta esquerda, no ponto de esquerda é muita gente também. Tá? Temos o Éder Aleixo de Assis, o rapaz de Vespasiano, Minas Gerais, que foi sensacional. O cara explode aqui de uma tal maneira no Grêmio, é um canhão explosivo, sabe, que não tem explicação. Tá? A gente tem o Mário Sérgio, que joga ali 13, 14 partidas. A gente tem o Paulo César Lima, que eu gosto de chamar de Paulo César Lima, não de Caju, tá? Que joga demais, demais, demais 7-9. Ele vem para Portinho, que ele chamava Porto de Portinho, Porto Alegre, né? Depois quer voltar para o Rio, fica um embrólio ali. Mas joga ali umas 10 partidas também e joga muito. No primeiro tempo ele dá uma fisgadinha, dá uma sentidinha na perna, sabe? Na ponta esquerda. Tá? Tem o Vieira, como foi citado, tem vários jogadores, vários jogadores. Tem o Loivo, merece né, uma menção honrosa,
É um cara que começa lá, chega a ganhar, né? O hepta de 68, sabe? Jogou demais, tá? E eu vou na ponta esquerda, então, mas tem que dar uma homenagem pro cara. O cara foi o diferencial, um dos melhores do Mundial. Eu vou de Mário Sérgio como ponta esquerda, tá? E vou de Éder como reserva. Tá bem, pessoal? E na centroavância é demais. A gente começa lá atrás, o Sabará vai dizer alguma coisa sobre ele, com o Luiz Carvalho, o rei da virada, que entra no primeiro time de 82. Tá? A gente vai no Luiz Carvalho, aí a gente vem no Tanque Juarez, um cara que ganha do segundo rolinho do Inter, o rolo compressor, que tinha Bodinho, que tinha Larry Pinto de Faria. Tá? Juarez chega espalhando o retratista e levantando polvadeira, diziam dele, né? Temos o Juarez, temos o Marino, temos o grande, genial, sensacional, maior artilheiro da história do Grêmio, tá? Com 264 gols, que é o Alcindo, o Bugre, o Chucro, jogou aqui no Rio Grande, aqui, fazendo meio de campinho para tudo para voltar como titular. O homem estreia no Grenal, é hat-trick dele, 3-0. Tá por aí que só vê. Né? Amigo do Pelé, o Pelé pediu para ele ir para o Santos. Tá? O Alcindo volta em 77, faz gols no Gauchão. Tá? Temos o Alcindo, temos o Baltazar Maria de Moraes Júnior, tá? Temos o sensacional gigante, meu amigo, se perdeu na vida, mas está encontrado, não sei aonde que ele está encontrado, mas o nosso Jardel, Mário Jardel, o homem foi 2 vezes artilheiro da Champions, o homem foi 2 vezes chuteira de ouro, tá, da Europa, o homem foi sensacional, tá? Ele foi artilheiro 8 vezes do Campeonato Português, sendo que uma deles ele fez 42 gols, era 35, 38, 37, 36, 34 pelo Porto, 42, tá? pelo esporte. O cara é sensacional. Aí a gente pode citar vários outros N centroavantes. Mas sabe qual é o meu maior centroavante? É para não ter algum cara. Se chama Luís Soares. O Luís Soares é um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Vem, farda no Grêmio, ganha bola de ouro da Placar. O Grêmio com um time medíocre, que teve zaga de rebaixado. O Grêmio não é campeão brasileiro. Temos corintianos na bancada. Tá? A gente não sabe se a bola ia entrar ou não, mas naquele 4-4, tá? Na Arena Corinthians, 4-4, o rapaz, aquele centroavante que era do Inter, como é que é o nome dele? Yuri Me Alberto. ajudem aí. O Yuri Yuri Alberto. Alberto, isso, estica o braço, aquele um pênalti sem vergonha, que estão fazendo com o Grêmio, estão roubando do Grêmio. A gente está falando da história do Grêmio, mas estão roubando do Grêmio ciclicamente, seguidamente. Começa ali. Tá? Não sei se o Grêmio vai fazer 5-4, mas com aqueles 2 pontos a mais, o time do Luís Soares, bola de ouro do Luís Soares, seria campeão brasileiro, que tinha uma vitória mais que o Palmeiras, empataria em pontos. Então, o meu centroavante é o glorioso, o genial, o monstro, o tarado do Luís Soares. Desculpa, Ronaldo, e o reserva do Luís Soares? O reserva do Soares Isso. É vai porque. o genial maior artilheiro do Grêmio, Alcindo, o Bugre. Perfeito. Então, só confirmando, os titulares são Renato Gaúcho, Luís Soares e Mário Sérgio, e Isso, os reservas são Tarciso, Alcindo e Éder Alcindo e Aleixo. Éder. Perfeito. Ótimo, muito bom, muito bom. Bruno? Ponta direita, Renato Portaluppi, né? Não tem jeito. Tem outro. Ele, ele explode com a chegada do Valdir Espinosa, né? Valdir Espinosa chega e o futebol do Renato desabrocha de vez, né? Acho que O Renato Valdir Portaluppi. Espinosa, um adendo, o Valdir Espinosa leva ele em 80 na primeira passagem do Espinosa no Grêmio. Ele leva o Renato, é demitido invicto, volta em começo de 83. O Renato já é consolidado, né? Verdade. Pós-Copa de 82. Aí o Renato, o futebol dele desabrocha de vez, né? Na ponta direita, é um trator, né? Um físico de zagueiro e uma agilidade dos ponteiros, dribladores mesmo na época, imparável, né? Imparável aqueles cortes que ele dava, Muita jogava para direita, técnica jogava para também. esquerda, bom de cabeça, completo, né? Completo, rápido, provocador, né? Bem estilo gremista mesmo, né? E envergou, encarnou a alma gremista mesmo. Renato Gaúcho, sem sombra de dúvida, para mim, o maior jogador da história do Grêmio. Renato Portaluppi, a ponta direita. Reserva, vou acompanhar o Ronaldo, vou de Tarcísio, flecha negra. Ele que já era fenomenal no América, já ia para a seleção brasileira jogando pelo América. Era um ponta direita velocíssimo e no Mundial ele joga de centroavante, né? Ele é deslocado pro meio,
E, genial, genial, imparável também. O Brandão gostava muito dele, o Oswaldo Brandão convocava frequentemente para a seleção brasileira. E o meu voto é no Tarcísio. Na ponta esquerda, né, o Ronaldo citou Éder e Mário Sérgio. Né, o Éder acho que foi o grande nome do Grêmio naquele título de 77. Acho que o Éder foi o grande nome, né? Jogadorzaço, um craque, um gênio, com a bola no pé, chutava, driblava. Um dos maiores ponta esquerda do futebol mundial. Éder Aleixo. Mas o Grêmio também teve outros jogadores fenomenais jogar por ali. O Ronaldo citou o Luivo também, né? Na ponta esquerda. É... Vou escalar logo meu centroavante. Alcido, o Bugre Chucro, o maior centroavante, o maior artilheiro da história do Grêmio. Carlos Alberto Torres, que o leva para o Santos, a pedido do Pelé. E ele joga no Santos, joga muito bem no Santos. Ele vai para a Copa 66, o Alcindo. É gordinho, mas fazedor de gol. Ele volta pro Grêmio em 77, a ponto de ser campeão, e ainda ser campeão gaúcho, né? Ele retorna ainda para o Grêmio, aquele gol do André Catimba lá, o gol da quebra do tabu. André Catimba vai dar um mortal, dá uma extensão na coxa, ele cai de esborracha a cara do chão. Enfim, uma cena épica, placar. Tem uma foto da placar que ele tá em pezinho assim, ó. O cara foi genial no frame, né? Ele, Perdão, dar um adendo. Não citei o André, cara. Um cara extremamente técnico, assim, ó, de gols de fino acabamento, muito sensacional. Vale a menção. verdade. Ele veio do Guarani, né? Ele veio do Guarani. E do Guarani ele vem vai pro Grêmio. E é um centroavante rompedor, né? Daquele trombador. E o Grêmio gosta de centroavante assim, né? Teve o Alcine, teve o Juarez, o Tanque, né? O Leão do Olímpico, um trombador lá. E ele pega naquela época a era do Foguinho, né? O técnico do Grêmio. E o Juarez, ele encarna mesmo esse espírito gremista também, de rompedor, brigador, raçudo. É, eu vou de Alcine titular e de reserva. Poxa, o Ronaldo citou o Luiz Soares, né? O Grêmio, um time bem abaixo, né? Mas o Luiz Soares era aquele grande expoente do clube, né? No Olímpico, então, ele arrebentava. No Olímpico, então, ele, meu Deus do céu, era dois, três gols garantidos do Soares, ele ia fazer, guardava, dava assistência também para os companheiros fazerem Grêmio não, gol. Arena. Exato, Arena, exatamente. A Arena, quando jogava na Arena, não tinha conversa, né? Eu lembro do ano passado que eu ia ver os resultados, né? Aí via gol do Grêmio, eu falei, o Soares certeza que fez gol. Era um, dois Não, e gols do Soares, né? na arena e fora, né, Bruno? Contra o Sim, Botafogo ele faz 3 gols. Contra o verdade, Fluminense ele faz verdade, dois. Só gol de placa. O cara era verdade, verdade. diferente. Foi o maior jogador que eu vi de fora jogar no Grêmio. Que loucura. Olha, o Ronaldo me convence, viu? Eu vou de Luiz Soares também. Eu vou de Luizito, ele me convenceu dos argumentos dele, super consistente, plausível. Eu vou de Alcindo, de titular, e vou de Luiz Soares como reserva. É, Embora que o Grêmio teve Luiz Carvalho também, o rei da virada, sabe? O centroavante. Acho que é o maior artilheiro da história do Grenal, se eu não me engano, ainda hoje, com 17 gols, enfim. Mas fica isso, meus dois centroavantes. Agora, de ponta esquerda, poxa vida. O Mário Sérgio foi o maior jogador daquele Mundial, né? Aquele jogo contra o Hamburgo lá, o Mário Sérgio. Se você vê os lances do Mário Sérgio ali, é um concerto. A bola colada no pé, cabeça erguida, é uma plástica, é uma aula de futebol. O domínio de bola, o tapa que ele dá de esquerda, o lado externo do pé. Ele dá lançamento de 40 metros pro ponto ali, pro Paulo. Tem uma jogada que ele tá na direita que eu não me canso de ver. E o Paulo Sérgio tá lá na esquerda, o Magalhães. E ele dá uma virada assim com uma facilidade absurda. Ele dá de trivela na bola, a bola chega limpinha no chão, no pé do Paulo Sérgio. Isso é coisa de gênio. Isso é coisa sabe? O Mário Sérgio fez poucos jogos com a camisa do Grêmio, pouquíssimos. Mas o que ele fez, o que ele produziu, assim, de fato de encher os olhos mesmo. Eu vou colocar Mário Sérgio. Eu vou de Mário Sérgio. E para fazer companhia com o Mário Sérgio, eu vou.
Eu não vou colocar o centroavante aí, poderia colocar, mas vou respeitar a posição da ponta esquerda. Eu vou de Loivo, o ponta esquerda do Grande Grêmio, fechava a linha de ataque ali. O Loivo, eu vou com o Loivo na ponta esquerda. Mário Sérgio de titular. Mário Sérgio Pontes de Paiva. E esses são a minha linha de ataque. Sensacional. Perfeito, muito bom. Maurício? A curiosidade que eu vou dizer do Grêmio é que são dois jogadores. Um não foi citado como jogador, mas eu vou falar dele daqui a pouco, né? Que são jogadores históricos e treinadores históricos do Grêmio. Eu acho que na ponta direita, apesar de ele ter tido uma passagem até mesmo polêmica, muitas confusões, que ele teve até com torcedores, né? Eu acho que o Renato Gaúcho é uma unanimidade para jogar nesse setor, né? E vamos lá recordar dos antigos, né? Teve o Laci na década de 30, teve o Tesourinha, inclusive, que jogou no Grêmio nos anos 50, né? Ele que foi um grande ídolo do Inter, né? Teve essa passagem no Grêmio, claro, não tão brilhante, já estava com muitos problemas nos joelhos, meniscos, né? Teve na ponta direita também um jogador chamado, acho que Martino, né? Que foi da época desses vários títulos do Grêmio também. E tem o Tarcísio, né? Mas aí eu vou complicar um pouco isso, eu vou colocar os dois ponteiros, né? Renato Gaúcho, que fez talvez os gols da maior conquista da história gremista, e o Tarcísio na ponta esquerda, porque eu nunca deixo de fora um jogador que é recordista de partidas. E o Tarcísio é esse jogador que mais vezes defendeu o Grêmio, tem uma história imensa no Grêmio, então acho que são os meus ponteiros. Renato Gaúcho e o Tarcísio. E vou lembrar de um ponteiro esquerdo interessante chamado Volmir, o Volmir. Volmir Massoroca, né? Que na Taça Brasil de Massaroca. Massoroca, né? Que na Taça Brasil de 67 deu um baile nada mais, nada menos do que é um Djalma desrespeito, Santos. né? Entre aspas, claro, em Djalma Santos, né? Aí tava velhinho já, né, o Djalma, Ah, coitado. velhinho, ainda era um jogador brilhante, mas dá um baile em Djalma Santos, hein? Então, o Valmir, ele pode ter esse orgulho, né? Fazer essa citação de eu dei um baile em Djalma Santos, né? Mas o Valmir, acho que não colocaria como reserva o Tarcísio, sabe? Eu nem sei quem é o meu reserva que eu vou pôr, porque eu já acabei colocando já o Vieira. Acho que o Vieira seria uma boa opção como reserva do Mas Tarcísio, né? Não sei se dá para mudar isso, acho que não dá o mais, né? Vieira, não, o Vieira ele volta à votação, porque ele não está Então, escalado nem entre os bom, então eu vou titulares nem colocar o reservas. Vieira. Maravilha, vou colocar o Vieira, Perfeito. né? Eu votei nele como meia, né? Mas como ele não está na votação, boa. Eu deixo o Vieira como reserva. Que legal, hein? Que legal. Encaixou o Vieira, querido. Conseguiu. Agora na reserva do Renato Gaúcho, eu tô bem na dúvida aqui agora quem eu posso estar colocando, né? Puxa vida, quem eu vou colocar como reserva do Renato Gaúcho? Talvez eu vou inventar algum atacante. Posso até Pode inventar ser. algum atacante. Bom, já que eu falei de treinadores, já sei quem eu vou citar. Eu vou citar o Foguinho. Pronto. Posso deixar o Foguinho como reserva do Renato Gaúcho, que foi talvez um dos maiores treinadores da história gremista, né? Que criou aquele estilo. Eu acho que ele foi o treinador que criou o estilo gremista de fato de se jogar, né? Que contribuiu muito com com aquela primeira sequência de títulos do Grêmio, né? Acho que ele era treinador desde 55, né? Então eu vou optar pelo Foguinho como reserva do Renato Gaúcho. E, bom, já tenho os meus pontas, né? Então é Renato Gaúcho titular, Foguinho, que não era provavelmente um ponta, mas acabei encaixando ele. Na ponta esquerda, Tarcísio e Vieira. Centroavantes foram vários também que o Grêmio teve na história, né? Vou aproveitar até que estamos com bom tempo, né? Teve um jogador que não foi citado aqui, que é o Geada, que o pessoal até falava que o Geada era o anti-Adãozinho, né? Que o Geada o Adãozinho era um negro baixinho, habilidoso, e o Geada era um alemão grandão, né? E o Geada acho que já está no título de 46, não tenho certeza, mas acho que no de 49 ele está na equipe gremista, né? Um jogador também marcante na época, não ao ponto de ser o centroavante, mas vale a citação, né? O Juarez Teixeira, inclusive, ele ganha
eleições da Placar de todos os tempos, né? Ele travava grandes duelos com o Florindo, né? Zagueiro do Inter. Existe até uma foto muito famosa, né? Do Florindo tirando uma bola de pucheta, que era quase um gol do Juarez. Essa foto existe, né? Que o estádio aplaudiu a jogada, é chamado Gigante do Ébano, né? É interessante citar esses confrontos, né? Teve aqueles jogadores que marcaram gols históricos, né? Como o André Catimba citado, né? Gol de 77, o Baltazar, né? Artilheiro de Deus, o gol do título 81. brasileiro de 81, né? Um jogador que não foi citado aqui, o Paulo Nunes, né? Embora ele era mais, eu acho que um ponta de lança, né? Mas também vale a citação. Recentemente, podemos citar também, claro, Paulo Nunes era ponta direita. era ponta Era. direita, né? Era uma Ponta cassete, direita. né, Era cara? camisa Não, 7, não, né? Pode dizer, né? É. ele é É, sensacional, sensacional. mas pode também ser até citado, né? Recentemente teve até o Everton Cebolinha, acho que foi um jogador muito bom do Grêmio, Muito, jogou muito. Cebolinha, Luan, isso, cara Luan. aí nesse foram período essenciais. recente, né? Teve o Mas, Jonas também. O Jonas também teve uma passagem boa pelo Grêmio também. Foi em Jonas, Portugal o depois. Jones também. É, muitos nomes, né? Como atacante, acho que teve também o Paulo Lumumba, né, Ronaldo? O Paulo Lumumba, acho que Paulo Lumumba, Lumumba. Lumumba. pode ser Jogou no também São Paulo citado, né? depois, né? Jogou no São Paulo. Foi interino muitos anos do Grêmio, ele e o Zeca, desses caras mais conhecidos. O Vieira era um bom interino do Grêmio também. Uhum. Mas como eu falei, né? Eu sempre coloco o jogador com mais partidas e sempre coloco o maior goleador, né? Então, meu centroavante titular é o Alcindo. Eu tenho, inclusive, um livro que eu ganhei de um amigo gremista, do Alcindo, né? E o Alcindo é algo semelhante ao Everaldo, né? O Grêmio pode se orgulhar disso, né? Que nas Copas de 66 e 70, o representante do futebol gaúcho era um jogador do Grêmio, né? Como foi o Alcindo em 66 e o Everaldo já em 70, né? Então, meu centroavante titular do Grêmio é o Alcindo, e na reserva, como bem disse o Ronaldo, que eu iria citá-lo, e vou citar sim, eu vou de Luiz Carvalho, que depois seria, inclusive, Pô, presidente gremista, acho que na década de 70, né? Acho que em 74, parece que ele foi presidente do Grêmio, né? Então é o meu foi centroavante presidente em reserva. 74, 75. Depois a 74 e primeira gestão do 75. COF, depois do Hélio Dourado. Aham. Bom, então o meu ataque do Grêmio é esse, né? Eu coloquei dois ponteiros, então é Renato Gaúcho, Alcindo e Tarciso. Na reserva, Foguinho, improvisado, Foguinho, Luiz Carvalho e Vieira. Perfeito. Muito bom, muito bom. Então ficou assim: os titulares são Renato, Alcindo e Mário Sérgio, tá? Renato com 3 votos como titular. O Alcindo, 2 titular, um reserva. E o Mário Sérgio, 2 titular. Tá? Na reserva ficou o Tarciso, 1 voto como titular e 2 votos como reserva. Ficou o Luiz Soares, um como titular e um como reserva. E a última posição ficou para definir, cada um com 1 voto como reserva, Luiz Carvalho, Éder Aleixo, Foguinho, Loivo e Vieira. É, deixa eu pensar aqui rapidamente. Eu acho que o Foguinho Sabará botou como reserva na direita, hein? Isso. Foi. Mas assim, entre os reservas, a gente Ah, não tá. define tanto, assim, a gente dá um pouco mais de liberdade para as opções, né? Até porque, de repente, o Ah, tá bom. Tarcísio pode cair pela esquerda como reserva, enfim, pode substituir o Mário Sérgio, que é o titular, por exemplo. Mas eu vou, então, para deixar um ponta esquerda mais de ofício, né? E também para fazer justiça à votação que ele recebeu como 1 voto como titular, e eu deixei ele de fora, preterido pelo Joãozinho e Tita, eu vou colocá-lo agora, então, como reserva na ponta esquerda, que é o Vieira, tá? Então, ele entra no time como ponta esquerda reserva. Vamos agora fechar com o treinador, né? Somente um, começando com o Bruno. O Grêmio teve o Carlos Proner, né? Teve o próprio Foguinho, citado pelo Maurício. O Tele Santana, o grande Grêmio aí de 77. Enio Andrade. Enio Andrade, quando vai pro Grêmio, o Falcão tá lá na Roma, ele diz, né? O Grêmio começou
a sua fase vencedora. Porque conheci o Enio Andrade, sabia do talento do Enio Andrade. O Enio Andrade é tricampeão brasileiro com times diferentes. Ele é campeão brasileiro em 77. 77 foi o Minério. Ele é campeão brasileiro em 86 pelo Curitiba, né? 86 não, 85 pelo 85. Curitiba, 79 pelo Inter e 81 pelo Grêmio, é isso, né? É os três títulos que ele É isso. tem, os brasileiros e times diferentes. É genial, treinador genial, né? Montou a base do Grêmio que o Valdir Espinosa daria sequência nos anos seguintes. O Enio Andrade, o próprio Valdir Espinosa, teve o Filipão, né? Luiz Felipe Scolari dos anos 90, vencedor. Luiz Felipe Scolari com aquele agasalho do Grêmio entrando lá, tava calafrio, viu? Era dois, O ó, homem era bravo. era dois treinadores. Eu sempre tive receio de alguns jogadores que entravam em campo, né? Poxa, agora teve dois treinadores apenas que eu tremia, digamos assim, né? O Tele Santana com o agasalho de São Paulo e o Filipão com o agasalho do Grêmio, né? Era diferenciado, os dois eram muito diferenciados mesmo do Grêmio, principalmente o Luiz Felipe Scolari. Teve o Tite também, né? Numa fase derradeira ali do Grêmio ali em 2001, campeão da Copa do Brasil, enfim. Eu vou com o Luiz Felipe Scolari, eu vou com o Filipão, né? Eu vou pelas conquistas dos anos 90, o Grêmio campeão da Libertadores, campeão brasileiro, contra a Portuguesa, torcia pra Portuguesa, né? Sou de São Paulo. Aí aquele Ailton acerta um chute que, nossa, fez os paulistas chorarem, aquela paulada do Ailton lá, Ailton pé quente, né? Só- Foguetou pro prazer dos adversários lá, do goleiro da Portuguesa e Grêmio campeão, enfim, Quase campeão da morri aquele Libertadores. dia. Cheguei em casa Pô, 2 dias depois. Que loucura. Minha mãe Deus. apavorada. E o Grêmio campeão da Libertadores e o Felipão governou, comandou aquele time, né? Montou um time sólido defensivamente, muito sólido, marcação terrível ali no meio que ele montou. Tinha o Roger na esquerda, a zaga muito sólida, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Emerson, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel. Era um O timaço, meu. Emerson jogava demais. Jogava mesmo. Demais o Emerson. Su- Muito subestimado também, viu? Muito O Emerson subestimado também. jogava demais, Bruno. Bruno, Jogava. ele era meia de ligação, pisava na área, artilheiro. Exato. Ele era tão bom que ele vai para o Leverkusen e começa a recuar ele. É, Desce para a volância, pela qualidade que ele tinha de saída de bola, o bagulho era demais. pelo- Ele era muito verdade, atacante, ele era muito. verdade, verdade. Chegava muito na área, chegava muito na área. Bom, Tinha muita, ali muita na qualidade no juventude passe. dele, no momento do Grêmio, é que ele se Ele vira a lesionou cabeça. e o Arilton foi titular em 95, entendeu? Isso. Pela lesão dele. Aí de 96 em diante, até ele sair em 97, ele era o esteio do time. E lá ele vira cabeça de área. Tanto é que ele vai pra seleção com cabeça de área. Um homem de Isso. confiança. E ajeitava o time quando entrava na Copa de 98. Saiu o Totalmente. Leonardo, que era o time canhoto, ele entrava e ajeitava o time. Exatamente. Você vê que em 2002 ele era o homem de confiança do Felipão. Só que ele machuca, né? Era capitão. Ele se contunde, era o capitão, camisa 7 da seleção lá, era o homem de confiança do Felipão. E aí tem essa contusão toda lá e o Gilberto Silva é deslocado lá pra Jogando no gol, Holanda. lembra? Brincando no gol. Pois é uma bobagem, né? Um dia antes da estreia. É uma bobeira, né? É uma bobagem. Enfim. Luiz Felipe Scolari é o meu treinador, o maior treinador do Grêmio de todos os tempos, na minha opinião. Legal, Bruno. Maurício? Grandes nomes citados pelo Bruno, né? O Grêmio teve, ao longo da sua história, treinadores muito marcantes, né? Mas tem um que eu vou até citar, acho que é o Otto Blumel, né? Que já vinha já da década de 40 já, que foi um treinador considerado revolucionário para a época. Foguinho, né? Oswaldo Rola, que eu não vou escalar porque já está como jogador para mim, né? O Frosner também, muito bem citado pelo Bruno, né? São tantos, né? O Tele Santana mesmo, apesar de uma passagem curta em 77, foi muito importante para essa conquista, né? Enio Andrade também, né? O Enio, alguns até acham que ele, da mesma forma que o Rubens Minelli, né? Que merecia até uma chance para comandar a seleção brasileira, né? Ambos extremamente capacitados, claro, né? Vencedores também, né? Vencedores estadualmente e nacionalmente, né? O Felipão, sem sombra de dúvidas, né? Um treinador muito vitorioso por onde passa, né? Impondo a sua forma de treinamento que deu certo em tantos times que treinou, né?
não podemos deixar de falar do Renato Gaúcho, né? O Renato Exato. Portaluppi, né? Que parece que é aquele treinador que vai e volta, né? Ele volta e não se sabe quando ele vai sair, né? E quando ele sai, não se sabe quando ele vai voltar, né? Mas sempre que ele tá no Grêmio, parece que é a segunda casa dele, né? E é o treinador com que mais vezes comandou o Grêmio, né? Mas eu vou escolher como meu treinador gremista de todos os tempos, que ele foi até um ex-jogador do Grêmio, né? Eu acho que ele teve muita importância, que foi o Valdir Espinosa, né? Lateral, lateral bom. É um Lateral, bom lateral. um bom lateral, né? Mas claro que a gente ouve mais dele como treinador, né? E o Espinosa, naqueles títulos da Libertadores, do Mundial Interclubes, né? Teve alguns retornos pelo Grêmio, mas claro que a fase marcante foi essa, né? Não está, acho que nem entre os 5 treinadores que mais comandaram o Grêmio, se eu não me engano, mas está entre os 10 e eu acho que é um nome muito forte para a história gremista, né? E graças a ele que Renato Gaúcho foi, vamos dizer, o Renato Gaúcho, né? Que era um jogador, muitas vezes até gerando dúvidas, né? Se ele deveria ou não continuar no Grêmio, e o Valdir, com aquele estilo bonachão dele, amigo de todos, né? Conseguiu realmente fazer do Renato o que ele foi para o futebol como jogador, né? Até mesmo comparado ao Garrincha na época. Então, meu voto como treinador é para Valdir Espinosa. Legal, legal, Maurício. Ronaldo? Que a questão treinador aí, como falamos do Foguinho, Foguinho é um revolucionário, revolucionário na história do futebol brasileiro. Aí ele treina no Cruzeiro, vai numa excursão na Europa, sai em 53, aí ele volta e implanta tudo no Grêmio. Tudo no Grêmio. Ele é sensacional. Carlos Froner é sensacional. Tá? Ele chega para bater de frente depois com o Renato, treinador multicampeão dos anos 60, pós-Foguinho. Tá? Em 84 ele vem, nos leva a um vice da Libertadores em 84. O Grêmio era para ter sido campeão, foi rateação completa dentro da divisão de prêmios, é terceiro lugar no Brasileirão, o Grêmio atual campeão mundial. Froner muito bem lembrado. Tá? E o Enê Andrade, um dos maiores de todos os tempos, né? Só da citação aí dele ser campeão por 3 clubes diferentes. Inter, Grêmio e Curitiba. Curitiba tem o mesmo número de vitórias do que derrotas em 85. E o Enê. Fora os títulos de supercampeão da Copa da Libertadores da América pelo Cruzeiro. O Enê é um crime não ter treinado a seleção como o Minelli. Tá? O Minelli treinou bem, o Grêmio também. Tá? A gente vem um Filipão aí, que é uma múmia tanta faixa. Tá? O Filipão tem a primeira passagem dele no Grêmio em 87. Ele vem do interior e ganha um título gaúcho, tricampeonato gaúcho. E na Copa União de 87 tinha um regulamento estúpido. Que o campeão do grupo A contra o grupo B. Primeiro turno. Grupo A dentro do grupo A e grupo B dentro do grupo B. Depois jogavam um grupo contra o outro no segundo. O campeão do primeiro turno já ia direto para a semifinal da Copa União. E o Grêmio foi vice-campeão do grupo B com 12 pontos. E o campeão do grupo A foi o Inter com 10. Imagina uma coisa dessa: o Inter com 10 vai para a semifinal e o Grêmio não vai, com o Filipão. Aí no segundo turno desanda a maionese. Tá? Aí ele volta em 93, né? Fica até sair ali no fim de 96, aí vem o Evaristo, sensacional treinador também, é o Filipão. E temos o Espinosa, né, que vem em 80, traz o Renato, é demitido invicto, é demitido invicto em 80. Tá? Depois do Oberdan, o Espinosa, é campeão da América e do mundo com o time o único, o primeiro time carioca do Grêmio, que era muito toque de bola, isso depois do começo dos anos 70 em diante. Que era sensacional aquele time do Tita, do Oswaldo, do China, sabe? Era sensacional. As reservas eram técnicos, todo mundo era técnico. Tá? O Espinosa é campeão do mundo com 35 anos. Você tem noção do que é isso? 35 anos, além de ter sido um baita lateral no fim dos anos 60, tá? Começo dos anos 70. Tá? Temos o Espinosa. O Renato, não tem como dizer que não. Eu fui contra o trabalho do Renato em 2024. Parecia que ele estava sabotando o Grêmio. Ele estava arrogante com os profissionais de imprensa. Isso não pode acontecer. Ele escalava errado, parecia por birra. Se der certo, fui eu que botei. Se der errado, azar, eu não vou dizer nada. Sabe? Mas a história dele como técnico é extremamente vencedora até 2023. Mas entre os três aí, todos os que eu citei, o técnico do Grêmio de todos os tempos é o Filipão. Não tem como, não tem como, não tem como. Ele fez o Grêmio ser engolido, o estilo do Grêmio. O Filipão é o técnico de todos os tempos. Legal, legal, Ronaldo. Muito bom. Bom, vou passar aqui o resultado final rapidamente, tá? O time titular ficou com Eurico Lara,
Paulo Roberto, Ayrton Pavilhão, De Leon e Roger. Dinho, Valdo e Jesse Lima. Renato, Alcindo e Mário Sérgio. Time reserva: Leão, Arce, Adilson Batista, Jeromel e Everaldo. Elton, Joãozinho, Tita, Tarciso, Luiz Soares e Vieira. Treinador: Luiz Felipe Scolari. Excelente. Ficou muito bom, muito bom. Realmente o resultado final ficou bem interessante, bem interessante. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Para a gente aqui foi uma grande honra tê-lo com a gente. Você trazendo o seu conhecimento, que é indescritível de tão vasto, né, da história do Grêmio e do futebol em geral, né? E para a gente enriqueceu demais o Vitor, nosso só uma debate. adendinha aqui, ó. Vou levantar aqui e vou mostrar um acervinho que eu tenho aqui, que nem o Grêmio não tem. O Grêmio não tem o acervo que eu tenho. Ó, Dá de ver aí? Jornal uhum. do dia do Grêmio campeão do mundo, revistas todas que vocês imaginam, tudo, tudo que vocês imaginam do Grêmio, eu tenho. E o Grêmio não tem. Ó, legal demais. Legal, legal demais, Ronaldo. Eu vi também Parabéns. várias revistas placar lá no fundo, né? Aqui, ó, 1.700 placares, eu sou o maior vendedor de placar do Brasil hoje em dia. Vinil também. Tá, pessoal? Legal demais. Oi, Legal meu filho, demais. pode entrar. Ronaldo, muito obrigado, viu? Para a gente foi um grande prazer mesmo tê-lo aqui para a história do Grêmio, para falar sobre a história do Grêmio, tá? Foi ótimo. Muito obrigado, viu? Até uma próxima. E a gente mantém Eu que contato. agradeço aí. Se precisarem, só me chamar, sempre. Muito obrigado. Ronaldo, tudo de Muito bom, obrigado, cara. parabéns, Ronaldo, e parabéns ao Grêmio também. É uma história realmente muito bonita, sem sombra de dúvidas, né? E para ver como Obrigado é por conhecer, difícil montar camarada. um Grêmio Conheci de a todos os lenda aí, tempos. mas sensacional. Valeu. Falou, Obrigado, Ronaldo, tudo de pessoal. bom, cara. Não poderia ter representante melhor do Grêmio do que você, cara. Tem, se deixar aí, fica gostoso, bom demais ouvir, né? Uma pessoa que tem um conhecimento tão grande, tão profundo aí, que diz respeito ao Grêmio, futebol porto-alegrense aí. Forte Bruno, eu abraço, te cara. agradecer e ficar feliz é até de desconfiar. Me chama sempre que tu quiser, cara, para mim falar sobre qualquer time, cara. Que eu tenho a história na ponta da língua de tudo que é time, que eu amo futebol e aqui não tem clubismo. Falou, Obrigado. Ronaldo. Ronaldo, muito Forte obrigado. abraço, cara. Tudo de Forte bom. abraço. Abraço, querido. Valeu. Um abraço.